né? Ou seja, a pessoa pegou dinheiro e botou dinheiro no bolso, né? Não quis mais uma certa quantidade de bitcoins ou ativos digitais, liquidou eles, botou dólar no bolso, né? Botou reais no Bitcoin. O Bitcoin a gente já sabe que ele é um protocolo. O Bitcoin, tipo, não tem... Ninguém sabe quem é o criador. Só que, o que acontece? Muita gente usa o nome do Bitcoin para aplicar golpe. Tem um termo em cripto que todo mundo usa, né? Que é faça a sua pesquisa, né? Tenha um conhecimento do que é que você está investindo ali. Mas todo mundo começou a liquidar o mercado inteiro e liquidar a Luna também, porque também perdeu credibilidade. Então rolou uma liquidação geral do mercado. Eu acho que a grande transformação foi o ponto de você ter uma propriedade digital e uma escassez digital. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, e finalmente o homem está aqui. Baiano da Clever, obrigado, cara, por ter vindo. Mais uma vez está aqui pra gente poder falar sobre o ano de cripto, né? Muitas coisas aconteceram aí nesse... O duro inverno. O inverno cripto, né, cara? Duro. Longo. Inverno. Longo e prolongado inverno duro cripto. E longo inverno cripto, né? Mas a gente vai falar sobre quais são as oportunidades, né? Sobre esse mercado. Por que o Bitcoin tá nesse preço? Se o Bitcoin vai acabar o Bitcoin vai subir, o que aconteceu com o Luna? Qual é a regulamentação que estão querendo trazer em cima disso? Vai ter real digital? Não vai ter? Cara, tem uma série de assuntos aqui pra gente falar. Depois de tanto tempo sem conversar com meu grande amigo aqui da Clever. Obrigado pela presença novamente. Vamos falar sobre todos esses assuntos aqui. E para me ajudar a conversar com esse cara hoje aqui, meu grande amigo também, Fábio Martinelli, da Zup. Obrigado. Esse cara aqui conhece absurdamente também sobre cripto, né? O cara comprou um apartamento com cripto. Tem que respeitar um cara desse, né? Fabinho? Dá um oi pra galera. Com que? Bitcoin? Sei nem o que é isso. Nunca nem vi. Blockchain? Que negócio é esse? Nunca nem vi. Vamos falar bastante coisa aqui. Baiano, novamente obrigado, cara. Dá um oi pra galera aí. Não, eu que agradeço. Todo mundo já te conhece. O cara tava aqui do piloto, no episódio 0. Né? Mas eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite que você sempre faz, realmente. E agradeço por me receber aqui mais uma vez. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, cara. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Vamos falar das novidades da Clever aqui também, todo o ecossistema da Clever para 2023. Vem muita coisa boa aí, vem muito produto bom da Clever. A Clever está investindo muito nesse mercado. Então acompanha com a gente. Bora! – 2022 foi um ano cheio de novidades e acontecimentos aí no mundo da cripto, né, cara? E hoje a gente tem dois caras aqui que passaram por vários momentos interessantes aí relacionados a cripto pra gente comentar aí o que aconteceu nesse ano, né? Acho que a gente já passou por vários vales e topos aí com os criptoativos, né? A gente tá num vale agora, né? Acho que a gente pode comentar aqui também sobre o momento econômico, por que isso tá nesse ponto. Eu gosto de ler bastante sobre economia e política, né? Eu recebo muito push no meu celular da Investing, de vários aplicativos. É impressionante como todo dia eu recebo extremos em relacionado a criptos. Né? Vem sempre um push dizendo que vai acabar o Bitcoin, fulano de tal agência falou que o Bitcoin está com os tempos contados. Aí meia hora depois chega Bitcoin pode chegar a $200 mil até o final de 2023, afirma não sei quem, sabe? Então, queria usar esse episódio pra gente falar sobre tudo isso, botar uma luz. Você que me pediu incessantemente para trazer novamente o Baiano aqui para falar, representando a Clever, para falar desses assuntos. Obrigado por ter vindo, Baiano, novamente. Eu que agradeço por me receber. Super bem, como sempre. Você é sempre extremamente bem-vindo aqui, cara. A casa é tua. Obrigado. E Fabinho, De novo, que já passou por muitos momentos aqui relacionados a criptomoedas. Vai contar um pouquinho pra gente dessas histórias aí. Altos e baixos. Altos e baixos. Na visão de vocês, em que momento a gente está em relação a criptoativos? Vamos falar sobre criptomoedas, falar de criptoativos que envolvem
NFT, Bitcoin, Ethereum, todos os outros tipos de moedas, né? Em que momento a gente está agora? Porque a gente está num momento decisivo, né? A gente está ali num vale, né? Que muito relacionado ao momento da economia mundial, né? E com algumas grandes notícias aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? Algumas exchanges, algumas empresas com alguns problemas, algumas moedas que estão colapsando, né? E que a gente queria entender com vocês esse momento. Qual a visão de vocês sobre criptoativos hoje? Cara, primeiro de tudo, o momento que a gente tá não importa. O importa é que a gente vai fazer a partir desse momento, entendeu? Acho que é mais o momento que a gente tá do que o momento do mercado em si, porque o mercado tá variando o tempo todo. O Bitcoin morreu pela... Qual vez que o Bitcoin tá morrendo hoje? Já teve uns 3, 4, 5 enterros. Já teve mais 100 enterros do Bitcoin. O que eu percebo assim, a gente tá num ótimo momento para quem não comprou começar a comprar. Por quê? Ó, já deu call, hein? Call de compra do Fabinho. Call de compra, assim, o tempo todo você tem que estar comprando. E o tempo todo você tem que estar vendendo. O lance é como que você vai fazer isso, entendeu? E o que acontece? Quando o Bitcoin tá batendo lá 300 mil reais, aí a galera não para de subir, eu quero comprar. Só que a galera que comprou agora, que tá no fundo, que tá em 16 mil dólares ali, tá batendo 89 mil reais, o pessoal tá falando que Bitcoin morreu, é a galera que vai comprar agora, para quando bater de novo 300 mil, começar a vender. Então você tem que entender qual que é a variação do mercado, como que você vai se posicionar, o que você vai fazer. E acho que a melhor estratégia, que é o que funciona, é você ir comprando aos pouquinhos todo mês, entendeu? Eles chamam de DCA, né? Dollar Cost Average. Sim. Que é tipo assim, pô, comprei hoje R$1.000. Mês que vem caiu pela metade, legal, vou comprar o dobro do que eu comprei hoje. Você não vai vender. Só que no momento que ele subir, você fala, pô, o Bitcoin que eu paguei ali 16 mil, hoje tá valendo 30. Aí sim você tem que vender um pouquinho e fazer essa média, entendeu? Então não importa se está subindo ou se está descendo. O que você precisa se preocupar? Como você vai guardar isso com segurança? A gente viu tudo o que aconteceu com corretoras quebrando, com um monte de coisa assim. Comprando Bitcoin que seja Bitcoin falso. Não, você tem que saber o que é um Bitcoin, saber como você armazena o seu Bitcoin com segurança, acompanhar a variação. E acho que a melhor estratégia para você ter tranquilidade é você fazer preço médio, que chama, né? Que é o DCA, Dollar Cost Average. Todo mês vai comprando sem pressa. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. No fundo, né, Fabio, isso é uma estratégia que não é só de criptoativos, é dos ativos de investimento de retorno variável, né? Sim. Isso vale para ações, vale para uma série de outros ativos que são extremamente voláteis, né? Sim. Tem uma volatilidade muito grande, né? E cripto especialmente, porque é um mercado super volátil. É o mais volátil. Porque o mercado de ações é volátil, mas é menos volátil que o de cripto, né? Eu concordo plenamente com o Fabinho, essa visão é perfeita. Obrigado por compartilhar, porque é exatamente a minha mesmo. Uma vez eu só até coloquei como referência mesmo, né? Se o pessoal quiser ler sobre isso, esse tipo de estratégia, como ser um pouco mais inteligente com o seu salário, com as horas que você trabalha, né? Porque é isso que vale, né? O seu valor é esse, o que você ganha no mês é o que você trabalhou. Então as horas ali, pensa assim, eu vou comprar uma cerveja, quantos minutos ou quantas horas de trabalho vale essa cerveja? Né? Quanto tempo que eu perdi ali, deixei de estar fazendo alguma coisa para mim mesmo, ou para minha vida, vivendo, aquilo que a gente estava conversando, vivendo, para estar trabalhando ali para ganhar o dinheiro para... Né, nós temos famílias, temos etc e tal. Então você tem que aprender a sempre tirar um pouco do que você ganha para investir, né? Sempre. E aí entra nessa corrida de acumulação, que eu concordo plenamente com o Fábio falou, que a gente tem milhões de momentos no mercado, Bitcoin já foi banido na China 400 vezes, já acabou mais 100 vezes, e tá aí, e cada vez valendo mais, né? E assim também o mercado de ações também, assim, isso vai acabar, já aconteceu isso também, vários rumores de várias bolsas, né? Que já houveram quebras de bolsas, né? Tem lugares que hoje não tem bolsa e já havia um bolsa de valores antes. Por exemplo, o Rio de Janeiro, salvo engano, já existiu bolsa de valores. Acho que no Rio de Janeiro, acredito que sim, posso estar enganado. Que lançaram no Brasil começou lá. Não, acho que começou lá e não existe mais. Então, assim, já houve quebra de bolsa, né? Já houve esse tipo de situação. As pessoas não sabem, mas na verdade a bolsa não é uma entidade pública, estadual, né? É uma empresa privada, né? E você pode ter, inclusive, em alguns países, na China, por exemplo, acho que tem 2 ou 3 bolsas, né? Tem a de Xangai,
tem a de... Como é o nome daquela? Eu não sei os nomes, enfim, mas tem, acho que 2 ou 3. Tem 2 ou 3 índices ali, né? Então não é tipo a Bolsa do Brasil, né? Nos Estados Unidos tem bolsas diferentes também. Tem a Isso. Nasdaq, que é de tecnologia, tem outras que é focada em outros tipos de mercado. Sim, então não é tão diferente de um índice como os índices de cripto, por exemplo. Isso, mas aí a referência que eu ia comentar, tem um livro que chama-se Axiomas de Zurich, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre o que você falou, Fabinho, que é você ir comprando aos poucos e também vendendo aos poucos. Porque assim, tem um ciclo, você vai começar a saber identificar os ciclos com o tempo. Porque você está entrando no jogo ali, você vai perceber, agora é um ciclo de bearish market, né? de baixa do mercado, né? Onde houve uma fuga de capital desse mercado, consequentemente os ativos perderam valores relativos a essa fuga de capital, essa retirada, esse saque, essa liquidação de ativos, né? Ou seja, a pessoa pegou dinheiro e botou dinheiro no bolso, né? Não quis mais uma certa quantidade de bitcoins ou ativos digitais, liquidou eles, botou dólar no bolso, né? Botou reais no bolso. E quando isso acontece, você diminui a demanda e aumenta a oferta, porque tem muita gente vendendo. Isso, e aí o valor, E o consequentemente, diminui, né? O valor cai. Então esse é o momento de você, como o Fabinho colocou de maneira muito inteligente, você comprar, você entrar, né? Essa é a hora que você tem que estar preparado, você tem que ter capital. Saber o que está fazendo, né? Sabendo o que está fazendo. E comprar, né? E fala, vou comprar aqui, que está na baixa. Aí se cair mais, compra mais ainda. E no Axiomas de Zurich fala isso. Mas vai cair mais. Por isso você nunca faz, você nunca... sempre fala assim, nunca faça aquele gambling, né? Tipo, nunca aposte tudo, né? Nunca faça all-in, né? O Axiomas de Zurich fala sobre isso. Você sempre entra com 20% do que você tem, com mais depois de 20%. Você vai, dos 100% que você tem para investir, você vai colocando aos poucos, né? Você não vai tudo de vez, porque você não sabe o dia que vai estar o menor preço, né? E qual é o bottom, né? Qual é o menor preço? Você não sabe, não tem como saber, ninguém vai saber dizer isso. Desculpa, não sei se é opinião contrária, mas eu acho que é impossível descobrir. Tenta adivinhar com análise gráfica ali, sabe? Pode fazer Fibonacci, Fibonacci pode botar inteligência artificial, pode tentar o que for. Até hoje ninguém conseguiu chegar, o bottom é esse e acertou. Tem as acertadas assim, de palpite, mas aí é tipo, hoje o Brasil vai perder, hoje... Estamos aqui em época de Copa do Mundo, né? Então, assim, hoje fulano de tal ganha de 2-1. Então, é a mesma coisa, é um palpite. O cara, com base numa análise gráfica, ele faz um palpite. Realmente, é uma análise, ele faz um palpite. Às vezes acerta, né? Às vezes não. É muito difícil. Como você não sabe, como o Fabinho, eu também não sou entendido, eu não sou economista, né? Eu sou cientista da computação, não tem nada a ver. Então, eu aprendi nos Axiomas de Zurich isso, que você coloca um pouquinho, você não sabe qual bottom, você não sabe qual é o valor mais baixo que vai chegar. Amanhã baixou mais ainda, coloco mais um pouquinho ainda. E baixou mais ainda, compro mais ainda, continuo comprando. E começou a subir de novo. Não, continua comprando ainda, porque você não sabe ainda se vai voltar a baixar ou vai subir de novo. Então você continua, você ainda tem aquele capital para investir, você vai comprando, você vai comprando. Você vai identificar que em determinado momento o ciclo vai virar. E vai vir um ciclo de alta. Onde pessoas vão começar a comprar em volume. Desesperadamente. Aí é o contrário. E o Axiomas de Zurich fala sobre isso. Todo mundo está comprando. Aí você vai começar a vender. Aí você que tá todo mundo... Aí quando bater lá os 300 mil reais, como o Fabinho falou, você vai estar cheio de Bitcoin e por cima da carne seca vendendo. Né? Vendendo. Você já se preparou para esse momento. É o que você falou, sabendo o que você está fazendo. Né? Você compra na baixa sabendo que um dia vai subir. Agora, quando é que vai subir? Não sabemos. Por isso você tem que estar preparado e capitalizado para esses momentos, né? Exatamente isso. Você não pode dizer loucura. Vou pegar o dinheiro do mercado e botar tudo lá. Não faz isso, pelo amor de Deus. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Uma pergunta aí até que é uma dúvida pessoal minha.
hoje eu até brinquei aqui antes do episódio, pessoal, que hoje eu ia ser parte do cenário. Perto desses dois caras sobre cripto. Eu comecei a pesquisar mais sobre cripto, etc., quando eu conheci esse cara, né? A gente começou a conversar mais, eu abri a cabeça mais para esse mundo de investimento. Eu já estudava muito, eu já fazia algoritmo para análise gráfica de ações, Sim. né? Mas eu nunca tinha entrado no mercado de cripto, né? Eu acho que Perigoso. na verdade, não é nem pelo perigo, porque o perigo, para quem gosta de investir em capital variável, ele é atraente, né? Arriscado. Porque quanto mais arriscado, maior o retorno, né? Então, não era nem esse problema, era questão de desconhecimento mesmo, né? E o Baiano me colocou nesse mundo e sou extremamente grato até hoje por causa disso, porque é um mundo incrível, tanto do ponto de vista técnico, como você falou de cientistas da computação, que é um mundo mágico, né, pra gente trabalhar, mas também como investidor. Eu imagino que muitas pessoas têm a mesma dúvida que eu, no sentido de, quando a gente fala dos axiomas de Zurich, por exemplo, de comprar na baixa e vender na alta, ele vale para os ativos variáveis, né? Mas geralmente você tem ali uma estabilidade em relação a esses ativos, né? Você sabe que aquela ação daquela empresa, enquanto aquela empresa não quebra, ela está ali, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre saber o que está fazendo, como que a gente avalia aquele criptoativo que a gente está investindo, que seria equivalente a, por exemplo, análise fundamentalista lá da Bolsa? Por que eu estou perguntando isso? Se eu tivesse sido, por exemplo, se tivesse seguido rigorosamente o axioma de Zurich no Terra, por exemplo, hoje eu teria perdido tudo. Por falta de conhecimento do que acontecia com aquele ativo, né? Então eu queria que vocês dessem um overview. O que aconteceu com o Terra? Como que eu olho para isso, para saber se existe esse risco naquele criptoativo ou não, né? Porque eu fui um cara que comprei Terra, por exemplo. Você comprou? Eu tenho ainda, tenho o Classic e o novo, porque depois fez aquele swap, né, que você recebia o novo e tal, mas eu comprei já na debandada já. Eu falei, pô, não sei, vai que essa porra dá um repique e volta. Aí quando eu tava lá frações de centavo, eu peguei lá. Ah, não, você comprou quando deu crash. Quando deu crash, né? Foi uma jogada boa. Aí que eu pensei, pô, vai que dá um repique e isso Mas volta. você fez dinheiro, porque deu um repique. Deu um repique, eu comprei acho que $10, deve ter agora 50, $100, eu acho. Não, mas quando deu um repique maior. Você não vendeu? Você Não. podia ter vendido. Não. Você não, talvez nem viu. Talvez nem vi. Mas quando tava tipo frações de centavos, eu fui lá, comprei acho que $50. Falei, deixa aí. Se morrer, morreu. Não vou morrer por causa de $50. Mas vai que volta a valer $1 cada um. Sim. Pô, eu comprei milhões de terras. Né? Tá lá até hoje, né? E como que faz essa avaliação? Né? Porque, por exemplo, quem não está muito nesse mercado, olhando quais são as moedas, etc. A gente tem moedas de propósitos diferentes, tem moedas que são interoperáveis, como a gente estava conversando da última vez, né, Fabinho? Tem moedas que são de plataformas específicas, etc. Como é que o cara olha para fazer essa decisão? Porque não é só frio gráfico, né? Sobe, desce, porque tem esse contexto por trás do ativo, né? Como que a gente faz essa avaliação? Cara, a minha visão é assim. Tem coisa que você não controla e tem coisa que você controla. Não importa o tipo do ativo. Você tem os ativos que já estão mais consolidados, que você sabe, assim, tem Bitcoin. Se você entender o Bitcoin é imparável, nunca vai morrer, nunca vai quebrar. Pode chegar a valer nada. Só que no momento que ele cair, eu tô doido para ir lá e comprar um monte de Bitcoin. Aposto que você também. Você também, muita gente que está assistindo, porque confia naquilo. Agora, apareceu um projeto meme que, pô, isso aqui tá bombando, tal. A pessoa joga a vida ali. Então, eu acho que o erro não é você querer analisar o projeto, mas você poder ver o que você controla. Peraí, esse ativo, não importa o que eu sei dele ou não, importa com quanto que eu vou entrar nisso aqui. Quanto eu estou disposto, dentro do meu capital, dentro da minha carteira, quanto eu vou colocar aqui para falar assim, bom, se eu colocar R$1.000 aqui, se eu perder, tudo bem? Ok. Se isso aqui subir 1000 vezes, eu vou mudar minha vida? Vou. Vou colocar R$10 aqui. R$10 não vai mudar a sua vida. Então, quando você olha o tanto de projeto que tem, o tanto de moeda que tem, dá vontade de ter tudo. E você fala, putz, eu não consegui entrar nessa aqui tal, perdi. Infelizmente, não tem como a gente acompanhar toda a parte do mercado. Mas você fazer uma pesquisa de entender qual que é a base disso antes de entrar. Por exemplo, o que aquele projeto se propõe a resolver antes de entrar. O Bitcoin, a gente já sabe que ele é um protocolo. O Bitcoin, não tem... Ninguém sabe quem é o criador.
Só que o que acontece? Muita gente usa o nome do Bitcoin para aplicar golpe. Eu vejo que o perfil do investidor, por exemplo, de bolsa, que você falou, é um cara mais experiente. É um cara que já tem dinheiro. É um cara que procura uma assessoria especializada nisso. O Bitcoin não, criptomoeda não. É o povo que está começando agora nesse mercado, que vê que o negócio está subindo e pensa que pode ficar rico. É a pessoa que não tem experiência nenhuma com bolsa, com mercado, com emoção, que não sabe muitas vezes o que está fazendo. Então ela precisa partir do comecinho de, peraí, deixa eu entender como que é isso. Deixa eu saber se eu estou comprando um Bitcoin mesmo, eu estou comprando alguma coisa que se passa por Bitcoin, alguém vendendo algo. Deixa eu ver se eu não estou entrando numa pirâmide porque um amigo ofereceu e convidou e eu vou ganhar uma porcentagem em cima disso. Então, acho que o primeiro ponto, estuda o que é o protocolo, entenda primeiro o que é o Bitcoin antes de você partir para outras criptomoedas. E depois focar no que você consegue controlar, que é o quê? Peraí, quanto eu posso colocar aqui que se perder, se for a zero, eu perder tudo, não vai prejudicar a minha vida, né? E ter um momento de saída também. Putz, eu comprei isso aqui, ó, subiu 5.000%. Aí que entra a ganância e fala assim, peraí, tá subindo, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou pegar dinheiro emprestado e coloca ali o momento que cai. Você já tá vendendo, já tá botando a sua vida na alta, né? Então, exatamente. Só que é o emocional que as pessoas que entram, como eu comecei explicando, que não tem essa experiência de mercado, não sabe o que fazer. Eu passei por isso, entendeu? Nossa, a história minha, quando começou em 2016 assim, teve altos e baixos absurdos. Tanto no momento do porquê eu entrei, quanto que eu consegui fazer, eu quitei meu apartamento com o Bitcoin, que eu tava perdendo esse apartamento. Então é uma coisa que eu falo, putz, graças a Deus que o Bitcoin existe. Mas eu fui aprendendo na raça, sem ninguém para me ensinar, não tinha esse tanto de criador de conteúdo que existe hoje falando, não tinha tanta fonte. Procura uma fonte adequada, vê se você não está entrando num golpe primeiro de tudo, vai entender o que é o Bitcoin, o que é uma carteira, como que você se protege. Que como tem que de você... cara construindo pirâmide em cima do discurso de Bitcoin, tá terrível, né? Então, mas agora... O mais importante que o Fábio está falando, que eu acho que é entender o que é o Bitcoin. E a mão que você vai entrar, cara. Você fala assim, eu não vou vender minha casa e colocar aqui porque o Bitcoin está subindo e não vai parar de subir. Isso é você ser ingênuo, é você ser ganancioso, é você ser otário e ser enganado por uma coisa que você tem controle. Ninguém está te obrigando a você comprar isso, entendeu? Não importa se a Terra Luna foi a 10 ou foi a 0. Sempre vai existir o cisne negro. Quanta gente que estava lá que foi enganado, por exemplo, na FTX? Tinha artistas, tinha jogadores, tinha gente famosa, políticos, com toda aquela regulamentação, e por trás era um golpe. Madoff, não sei se vocês conhecem, a maior pirâmide que tinha existido. Não conheço. Bernard Madoff. Ah, não, já ouvi falar, sim. O cara, ele é estranho. Então, ele tinha um esquema de investimento que pagava tipo 1%. É quase um Ponzi, mas ele pagava tão pouquinho que era confiável, tal. Ninguém achava que era golpe. Não parecia Ponzi. Durou muitos e muitos e muitos anos isso daí. Até que teve um problema no Santander, que ele falou assim, eu quero sacar 7 bilhões aqui. Putz, quebrou a perna do negócio, entendeu? E assim, tinha a legislação. Era o cara que foi, acho que um dos presidentes da Nasdaq, uma época. Era um cara foda, esse Madoff. E deu um golpe que, tipo, na base de todo mundo, regulamentando e olhando aquela coisa. Então, acho que você tem que ter a responsabilidade do seu dinheiro, responsabilidade do que você está fazendo, entender, se precaver, saber como se proteger. Eu até trouxe aqui a tresorzinha aqui, ó. É um negocinho que... Pode até falar um pouquinho de... Hoje em dia, a pessoa guarda o dinheiro na própria exchange, não sabe o que é isso. E tem a regulamentação toda vindo aí também, que a gente vai falar disso também, né? E tem agora, você falando em produtos como esse, a gente tem um produto agora nacional. Esse é nacional mesmo. Que é Sério? Clever Safe. Já fez a gente em parceria com a Unifor, né, um centro de pesquisa lá, a gente desenvolveu tecnologia mesmo, uma hardware wallet 100% nacional, pela Clever Electronics, que hoje sediada no Ceará. Vamos deixar o link aqui e vamos agora aqui, vamos botar aqui um videozinho, vamos mostrar aqui como é o produto, ou as fotos e tal. Deixar o link aqui para quem quiser conhecer. Isso é uma pena que eu não tenho um aqui mesmo, que eu não carrego minha hardware wallet, eu não tenho essa coragem de andar com ela na rua. Cara, você quer, eu te dou. Você quer bloquear, você quer quebrar a segurança disso? Se eu perder, minha chave tá guardada num cofre, tá no caderno que eu sei que você guarda no cofre, mas, perdi, você compra outra, e você restaura. pega as 12 palavras que você tem ali e você abre em qualquer lugar, entendeu? Isso é importante falar, inclusive. Sim. Eu fiz uma brincadeira, lógico, mas para chamar a atenção disso mesmo. Por que um produto como esse é tão seguro? Né? Porque você tem a garantia que você só consegue transacionar tendo o produto fisicamente, né? E normalmente você não tem que impor algum password, alguma coisa para conseguir transacionar, conseguir acessar sua chave privada que está ali dentro e poder
fazer um sign de uma transação para poder mandar para o blockchain. Né? Então, é uma segurança física. Né? Seus ativos é como se eles estivessem ali dentro. Mas seus ativos são blockchain, mas Tá o embaixo do acesso colchão. dele está ali. Tá preso ali. Está preso no hardware. Você. É com você. Ah, mas eu perdi, não tem problema. A pessoa tem que saber esse password ainda que você... Agora não perca sua senha, não perca suas palavras, que não vai ter Aí não ninguém tá- para você não. ligar, não Não vai vai ter ter. ninguém para você falar, perdi minha senha, reseta aí. Não tem central do banco pra avisar que perdeu o cartão. E foi por isso Exatamente. que eu entrei no Bitcoin lá, um pouco depois de ti, em 2017, mais ou menos ali. Por conta da tecnologia. Essa questão peer-to-peer, que é tipo... de quem está fazendo para quem está fazendo. Né? Então, todo mundo que participa da rede é beneficiada pela própria rede. Né? Isso é muito legal, né? Porque é o princípio do peer-to-peer mesmo. Né? Então, o Bitcoin ele é descentralizado por isso. Né? Não tem nenhuma entidade central, né, que vai conseguir acessar seus ativos desde que você guarde as suas 12 palavras lá certinho. Né? E guarde seus ativos em uma wallet e não numa exchange. E guardar as 12 palavras não é fazer um Word ou deixar no Google Docs, não, gente. Qual que é o salvar nome? isso, anotar Anotar no num caderno, papel. não tirar foto, não colocar, porque Jamais. hackers estão aí o tempo todo. Tem tudo. Né? Entendeu? Qual que é o nome do dispositivo da Clever de novo? Clever Safe. Que a galera tá Clever vendo Safe. aqui agora embaixo. Clever Safe. Clever Safe. Deixar nos comentários ali, vamos bater deixa um papo pra poder ver. Eu quero saber mais sobre isso daí, cara. Faz um Porque- upgrade nesse seu aí que já tá desatualizado. É, Eu esse acabei de né, fazer, ele- você não ele viu que eu vai- mandei Não, lá mas um- o Clever Safe é melhor. Ele vai pegar uma Clever Safe. Multi-chain, Multi-chain. Tá, legal. Então, Todos os blockchains que a gente já suporta, a própria wallet celular mesmo. uma coisa que eu vejo assim, cara, as pessoas não sabem, não entendem o que é o Bitcoin, mas porque as pessoas não entendem o que é o dinheiro. Sabe? Sim, isso parte do problema das pessoas não terem educação financeira, né? Isso E- é verdade. Não é só de não ter educação financeira, cara. A gente foi de uma geração que cresceu assistindo Pica-Pau. Imagina que tem um cofre cheio de ouro e que a cada dinheiro que existe aqui tá vinculado naquele negócio de ouro que existe ali. E é o tal do lastro, né? Que as pessoas acreditam realmente que isso é verdade, que isso existe. Eu tava conversando com a minha mãe e com a minha irmã. Minha irmã explicando, mãe, o dinheiro que existe assim, tal. Tem o ouro guardado em tal lugar, tal. Existia, sim. Antes do presidente, se não me engano, foi Nixon, na época da Alguma coisa Segunda assim. Guerra, cortar esse negócio. O dinheiro que existe hoje, cara, é uma ilusão. É. O dinheiro é uma ilusão. É Ponzi, na verdade. Eu brinco dinheiro- com a verdade. É Ponzi. E você tá apostando a sua vida jogando, tipo, eu tenho dólar e os Estados Unidos têm um cheat de fazer o dólar à vontade, enquanto você se mata pra juntar alguma coisa assim, sabe? Pô, você quer 1 milhão de... Você quer ser milionário? Eu te dou 1 milhão agora. Uma nota de bolívares que vale R$10. Não, acho que cortaram 3 zeros Cortaram de 3 novo, zeros, né? Eu vi um vídeo no Instagram do pessoal jogando dinheiro na rua assim, tipo... Pior do que campanha de política, o cara, pacotes e coisa. A galera faz artesanato pra vender com papel moeda Cara, que absurdo. e vende. Ah, Então, e chega num colapso tão grande que provavelmente o custo de produzir uma nota dessa é maior do que o É maior valor do que a dela. própria nota. Isso acontece, mas isso já acontece com real. Tem notas de real que não vale a produção as dela moedas já mesmo. pararam, né? É, moeda Notinha já de parou. R$1 já parou. Tanto que hoje vale. A nota de R$1 hoje você já conta até por 10, por 100 reais. Tem gente vendendo no Mercado Livre. Porque virou artigo de colecionador. Virou né? artigo de colecionador. Verdade. E por falar em real... E a isso nota me de assusta. 200, ela existe ou foi uma histeria coletiva que a gente viveu? em Não algum é, é um momento? meme? É um meme, né? É um meme. Porque eu nunca vi essa nota, velho. Tudo bem que faz tempo que eu não vejo nota de dinheiro. Então. Mas acho que eu nunca vi uma de 200, cara. E essa parte do real, isso me preocupa bastante também, cara. Com essa legislação que tá vindo ali, não sei se vocês acompanharam, se vocês estão conseguindo participar, o mesmo pessoal que tá assistindo aqui. Teve o projeto de lei aprovado faz acho que uns 8 dias, uma semana atrás ali, que é para visa regulamentar as real criptomoedas digital, e o Bitcoin. isso? O real digital é um caminho do que eles estejam fazendo ali. Mas dentro de todas as coisas que eles colocaram na legislação, a mais importante eles deixaram de fora. Que é o quê? Como que chama aquilo? Segregação, alguma coisa assim. Bom, explicando de uma forma leiga, que foi como eu entendi, é o seguinte. Você tem o seu dinheiro numa corretora, o seu Bitcoin numa corretora, qualquer criptomoeda que está numa corretora, essa criptomoeda não é mais sua. Não é mais sua, não é mais sua. Isso Tá custodiada. não é mais sua, nem porque você não tem a chave dela, a posse dela. No momento que ela está na corretora, ela é da corretora. Como falam, not your keys, not your coins. Não é as suas chaves, não são as suas moedas. Então você, tipo, cuida dessa moeda para mim. Mas, cara, agora eu vou fazer uma pergunta de leigo e de quem tem mais conhecimento do mercado convencional. Isso é tão ruim?
Porque, por exemplo, quando você compra ações, você não recebe a papelada das ações na tua casa. Mas um ponto assim, Também não. as ações é uma coisa. Ações você não recebe, mas você tem, até então, uma legislação que acompanha, que você está atrelado no seu CPF, com aquele mercado que já é extremamente regulamentado, tanto para entrar quanto para sair. No momento que você pega um mercado que é totalmente descentralizado, você tem a sua moeda, eu coloquei a moeda na corretora, a moeda é da corretora. Isso legalmente é da corretora. E o que acontece? A FTX quebrou por quê? Eles usaram as moedas dos clientes para fazer, tipo, o que o cara quis. Ajudou outras empresas a investir em vários projetos, alavancou em outras moedas, colocando garantia uma moeda que ele tinha criado mesmo. E dentro da legislação que foi aprovado aqui, existe um negócio que chama, se eu não me engano, é segregação, eu não sei, que é assim, se você colocar o dinheiro na corretora, a corretora tem que separar. Essa moeda aqui é do Wellington, essa moeda aqui é do Baiano. Não foi aprovada essa coisa. No momento que você colocou a moeda na corretora, a moeda é da corretora. Era a única coisa que deveria ter entrado. A corretora pode fazer o que quiser, como os bancos fazem, entendeu? Você põe o dinheiro no banco, o dinheiro não é mais seu. Então, é isso que eu ia falar, porque na prática, quando você deixa o teu dinheiro parado numa conta corrente, ou você bota isso num CDB, etc. Bicho, esse dinheiro tá rodando o mundo. Esse dinheiro não tá no cofre ali esperando ir lá sacar e vai alguém lá e coloca um pouquinho mais porque rendeu um pouquinho todo dia. Não é assim, né? E o ponto que tem a tal da reserva fracionária do banco, o banco pega 10 mil reais seu, ele empresta tipo 100 mil reais, colocando como garantia, olha, eu tenho 10 mil reais aqui, eu empresto 10 mil para você, 10 mil para você, 10 mil para você. É o que acontece quando tem essas corridas bancárias, que todo mundo quer sacar ao mesmo tempo, o dinheiro não existe ali no banco. Não tem liquidez. Não tem liquidez. E na legislação que foi, o que deixaram de fora foi exatamente isso. Você colocou o dinheiro na corretora, não existe a segregação. A corretora vai poder usar aquele dinheiro da forma que ela quiser e ela não tem responsabilidade pelo seu dinheiro. Então, o que eu recomendo, o que eu faço na minha vida? Você vai deixar na corretora? Põe só o que você vai, tipo, transacionar. Tradear. Ou tradear. Tipo, coloca 10% que você tem, a parte grossa do seu dinheiro, guarda numa carteira fria, tira isso daqui porque... Na Clever Safe. Na Clever Safe, que seja. E faça de uma forma que você tenha esse controle, se responsabilize pelo seu dinheiro. Porque isso é muito complicado. Sim. E tô falando bastante, mas é importante. Outra coisa que eu pesquisei, você falando do real também, o SDT, que é o Tether. Quem garante que aquele dinheiro, tipo, existe? Quem garante que tá numa paridade de 1 para 1? Tipo, você tá na confiança ali, mas é extremamente arriscado porque não tem essa coisa. O que eles querem fazer agora com o token do real que eles querem fazer a mesma coisa, só que também não vai ter paridade, cara. As corretoras, as exchanges, elas podem tratar aquilo do jeito que elas quiserem. Tipo, elas podem, a minha visão, eu acredito que eles estejam querendo transformar as exchanges em bancos. Porque é o momento que você tem aquilo lá, eu tenho aqui 100 mil de depósito, mas eu tenho 10 milhões que eu estou utilizando e fazendo sem ter a garantia de que aquilo existe, entendeu? Então não vai ter paridade nenhuma. Isso foi aprovado dentro dessa legislação. Então isso é extremamente arriscado. E aonde que a gente entra nisso? Estragaram o real exatamente por não ter esse lastro, por não ter um cofre de dinheiro como acontece no desenho do Pica-Pau, e a pessoa pode emitir quanto dinheiro ela quiser dentro disso. E a criptomoeda, que era uma coisa que poderia ser verificada, poderia ter um acompanhamento de emissão, poderia evitar todos esses problemas, o governo não quis que, tipo, não, isso aqui eu não posso deixar o meu cheat aqui de emitir dinheiro travado, entendeu? Eu não posso deixar isso verificado. E eu acho isso extremamente perigoso. Que é o que regula a economia no princípio de escassez e oferta, né? Se você consegue controlar a oferta do jeito que você quer... Mas um ponto interessante que você está trazendo, que é legal, que é assim... É a parte da tecnologia que foi deixada para trás, na verdade. Que é justamente a parte verdade. Exato. O diferencial que você... O diferencial... exato. Né, que é o uso da tecnologia. Foi deixado para trás. Porque o cheat, como você chamou, continua. Tipo assim, eu quero imprimir R$1 milhão, agora eu imprimo. Eu tenho. Tipo, eu posso imprimir quanto quiser. Eu, como governo, posso imprimir à vontade. Mas não aí... tem uma regra de emissão, porque toda cripto tem uma regra de emissão, tem uma... Tá no protocolo, né? Tá no protocolo, tá implementado, né? Isso é interessante. Porque você falou, não sou técnico, mas é interessante como a tecnologia, nesse caso, você abstraiu de uma forma
ao meu ver, assim, bonita mesmo, né? Porque é da prática. Eu Tipo tento assim, entender e falar, é isso que eu entendi. mas é isso. Eu não entendi mesmo. esse ponto. Se o que eu entendi tenham paciência comigo, que eu às vezes sou meio devagar, tá, gente? Vamos lá. Cara, Vamos lá. A legislação diz que o cara, a partir do depósito que ele tem na exchange, esse dinheiro está sob custódia da exchange e ela tem a posse sobre ela naquele momento. Mas isso não quer dizer propriedade para investir, enfim, é como o banco faz com o seu dinheiro. Pode fazer o que quiser com ele. Mas isso não quer dizer que ela pode criar novas moedas. Não, mas ele falou em relação ao real digital, o real cripto, o token que eles estão criando. Então, nesse aspecto, por exemplo, quando você fala de uma cripto, né, como Bitcoin, como, né, KLV, qualquer um, existe implementado em código, no caso do Bitcoin, por exemplo, um código já está rodando há 12 anos, né? Existe implementado nesse código, uma regra de emissão Sim. do próprio Bitcoin. Você já explicou isso aqui no PPT, no episódio antigo, mas dá um overview de novo para quem não viu. Exato, que faz parte do protocolo de consenso daquela rede. Todo blockchain, toda cripto está associada a algum blockchain. A gente tem o KLV da Clever, a gente tem a Clever Chain, tem o blockchain da Clever, né? Então a gente tem o Bitcoin, a gente tem a rede do Bitcoin. Então, esse ativo, ele é emitido dentro dessa rede. E a emissão deles tem uma regra. Essa regra é determinada pelo protocolo de consenso, que é um protocolo mesmo, uma implementação, a galera que é de tech sabe, é uma implementação, né? Dizendo como aquilo vai ser emitido. Por exemplo, no caso do Bitcoin, né, tem uma regra. Né? Tem um nome para essa regra, não tem no Bitcoin, que vai dividindo pela metade? Não, é o halving, né? Os halvings. Isso, o halving. Que está implementado dentro do protocolo. Essa é uma das regras que está implementada dentro do protocolo. São várias regras, né, que estão implementadas dentro do protocolo. E muda, né? De vez em quando tem as... Tem as proposições, né, as propostas, né, de mudança, e essas propostas são aceitas e há uma mudança nesse comportamento do protocolo. De variáveis, né? Não é mudança da implementação, mas sim uma mudança de variáveis da implementação, vamos dizer assim, dos valores que estão ali. Tem que ter consenso, porque senão não é aprovado. Por isso chama algoritmo de consenso. Algoritmo de consenso, tá, exatamente isso. Aí depois você... Então, eu que sou... Opa. Então esse algoritmo de consenso é que vai determinar ali, né, essa emissão da moeda, da própria cripto. Né? Eu achei bonito, achei lindo, né, da forma que você colocou, porque, como diria Caetano, né, meu conterrâneo baiano, é lindo, né? É lindo. Porque colocou de uma forma, assim, na prática mesmo, né? Na prática, é isso, existe um controle, né? O Bitcoin, por exemplo, é deflacionário. A corrida de todo mundo que cria um blockchain é transformar aquele ativo em deflacionário. Né? Essa é a corrida de todos que estão desenvolvendo, né, blockchain. E no caso do real digital, não. Tem um cheat lá que, vou imprimir aqui não. Eu imprimir R$1 bilhão, imprime aí, aperta o botão. Token aqui à vontade. Aperta aí. Então, assim, não tem a beleza da tecnologia que traz esse ganho prático de criar um mercado descentralizado, deflacionário, um mercado onde aquele dinheiro não é emitido aleatoriamente, se achando que tem um lastro em algum lugar que tem um pote de ouro, que é o que as pessoas imaginam. Ali cheio de ouro. Mas veja, se o próprio dinheiro impresso não tem lastro em nada, não dá para esperar que o dinheiro tokenizado tenha rastro no dinheiro impresso. Porque o dinheiro impresso não tem rastro em nada, então não existe lastro transitivo, certo? Sim. Então não tem como você esperar que, se o próprio dinheiro impresso não tem regra de emissão, que o dinheiro virtual tenha, velho. Dinheiro é uma ilusão, cara. Porque senão, na linha do tempo, me corrijam se eu estiver errado, o real físico, fiat, aprendi o termo com esse cara aqui, o dinheiro físico real impresso, se ele não tem regra de emissão, e eu crio o real digital com algoritmo de consenso, com controle deflacionário de emissão, na linha do tempo o real digital vai valer mais que o dinheiro impresso. Mas fizeram exatamente ao contrário. Não criaram com controle de decair, criaram com controle de eu posso ampliar, inflacionar a qualquer momento. Mas concorda que se não existisse isso, você ia ter essa disparidade, o real virtual ia valer mais? Então, talvez eu não tô explicando, tá? Tô talvez tentando entender. Se você cria um mecanismo que vai dar condições do real digital valer mais ao mesmo tempo,
Você cria essa barreira para você tentar meio que manter uma equidade artificial entre os dois depois. Entendeu? Porque, tipo, pô, o real físico, que não tem regra de emissão, desvalorizou. Eu preciso fazer o real digital acompanhar ele, entre aspas, se for essa a intenção. Agora, se ele tem uma regra de emissão e eu não consigo controlar isso, fudeu. Porque aí ele vai valorizar na linha do tempo e vai perder a paridade com o dinheiro físico. Cara, nunca vai perder a paridade, porque ele sempre vai equilibrar. E nisso eu aprendi, naquilo que a gente estava conversando na semana passada de liquidity pool. Imagina que, pô, tem um lugar ali que você está vendendo, a gente pode até explicar um pouquinho sobre isso, que acho que é bem legal, aqui descentralizada, que eu acho que é um caminho hoje para se precaver, para você fazer essas trocas. Mas assim, imagina que você vai comprar cerveja e o governo decidiu tabelar a cerveja. Só que você tinha comprado a cerveja, há 3 meses atrás você pagou R$10. Aí agora a cerveja está 15 tabelada. O que você vai fazer? Você vai muito bem, pô, ele está vendendo, eu pagou 10, eu vou vender a 12. E você vai ganhar R$2 em cima disso. Entendeu? Então vai chegar um momento que essa de 15 ou essa de 12, ela vai ter que chegar naquele mesmo valor. Pô, acabou de 15, ou ninguém está comprando a de 15, vai ficar encalhada. Ou se é um negócio muito escasso. Existe o mercado negro, cara. Existe o mercado negro. Você vai tentar proibir. E com dinheiro é a mesma coisa. Vai chegar no momento que ele vai ter que entrar numa paridade, porque vai ter a pessoa assim... o que acontece nisso, para você entender como que as pessoas ganham dinheiro fazendo um negócio que chama arbitragem. Eu não sei se você sabe o que é arbitragem. Arbitragem é o seguinte, você pega uma corretora, 2 corretoras diferentes, e você fala, pô, o Bitcoin aqui tá 10, aqui tá 8. Eu vou comprar por 10, eu vou vender por 8. Ou, ao contrário, né? Olha eu comprando na alta, vendendo na baixa, que é o melhor caminho para você fazer dinheiro. Então, mas é aquele tipo de coisa. No momento que você começa a comprar de tudo por 8 para vender por 10, vai chegar um momento que o preço do que tá 8 vai acabar e vai equilibrar, ou o preço que tá 10 vai equilibrar. Sim, mas aí a gente tá falando da mesma moeda comprando um ativo único. Então, mas essa parte de arbitragem, ela vai acabar tendendo ao equilíbrio. Ou então a moeda vai virar uma moeda de colecionável. Por que uma de papel vai valer mais do que o do outro? Não, a de papel não vai valer mais. Faz sentido. O que o Fabiano tá falando faz muito sentido, assim. Eu não sei se eu consegui me explicar. Não, conseguiu, assim, eu tô achando muito maneiro, porque você mostrou agora a arbitragem no mundo real, sem ser bots. Né? Porque todo mundo que trabalha no mundo cripto como a gente, provavelmente tem bots de arbitragem, tem que ter. Porque você tem, por exemplo... Ele se equilibra, né? Porque você tem, por exemplo, KLV no exchange, KLV em outra exchange, KLV em vários exchanges. Né? Como é que você vai garantir que o preço... Desculpa. Como é que você vai garantir que o preço que está numa exchange não vai ficar muito diferente do que está em outra exchange? Através de um bot de arbitragem. Que vai equacionar exatamente... Automaticamente. Né? Automaticamente. Aí aqui fugiu um pouco, traz. Né? E aqui, aí, traz de novo. Traz, porque você vai comprar de uma exchange e vender em outra. Né? Então, porque onde está mais barato, você compra e vende onde está mais caro. Não, eu entendi. E aí, com isso, você equilibra. Beleza. E ainda faz dinheiro. Entendi. Até aí eu entendi. Mas veja só, qual a minha dúvida? Mas isso aconteceria, desculpa. Mas isso aconteceria com um real com um real digital, que ele está comentando. Ia ter uma arbitragem que ia terminar não vai ter trazendo, porque é real. Não, mas aí... Peraí, mas aí que tá... Conceitualmente, acho que a gente tem um problema. Porque a gente estaria falando de... Se fosse real para real, beleza. Mas se você tem o real físico, que tem uma regra diferente do real digital, eles são virtualmente 2 moedas diferentes, não são a mesma. Aí a gente está fazendo trade entre elas. E aí, se você tem trade, você pode ter ofertas e demandas diferentes. E acontece, o que eu posso associar nisso daí é o dólar na Argentina, que tem dólar Coldplay, exato, que tem dólar... Exato, que exatamente. São os mercados paralelos. Para quem não conhece... Arbitragem da rua. A arbitragem da rua. É isso que ele está trazendo. Mas aí você vai ter uma disparidade. Concorda que aí o real digital pode valer mais no futuro? Concordo. Mas não existe aqui também em todos os lugares onde você vai. E vai ter alguém ganhando dinheiro em cima disso, cara. Onde você vai, qualquer lugar, como turista, aí você chega lá com dólar, vai trocar pelo dinheiro, sempre vai ter alguém oferecendo ali. Pra ganhar sim. Então, mas fazer arbitragem no mundo real. Eu tô sendo chato, mas eu não tô discordando, tá? Só tô tentando entender o porquê que eles tiraram essa restrição, porque talvez na gambiarra, fazendo um insert manual, ali direto no banco, tente equilibrar. Cara, não precisa de um insert manual no banco, porque a gente não tem noção do que existe ali, entendeu? Quanto existe de dinheiro, a gente confia no que existe ali. E aí acontece inflação, acontece essas coisas, mas você pega R$10, você acredita que aquilo tem... Sim, mas concorda que se eu não posso fazer isso na moeda virtual e posso fazer na física,
eu posso aumentar a oferta da física, mas não posso aumentar a oferta da virtual. Ou seja, na linha do tempo, a virtual vai valer mais, porque ela vai ser mais escassa, concorda? Do jeito que tá hoje, não. Do jeito que tá tá hoje, sim, não. então. Esse é o ponto. Então, o que Mas eu quero a dizer é, única moeda- talvez ela está hoje assim para que evite que isso aconteça. A única moeda que hoje, Não é? que consegue ser escasso, que tem realmente uma confiança que está espalhada no mundo inteiro, é o Bitcoin. Nenhuma outra você confia. Nenhuma outra é totalmente imparável. O Bitcoin não tem como ser parado. O Bitcoin não vai morrer. Pode não valer quase nada, mas não vai morrer. Nessa coisa da legislação, puta, um monte de coisa muito ruim que foi aprovado ali. Mas uma coisa positiva, não criminalizaram o negócio. Sabe? Porque no momento que criminaliza, você está ferrado para poder até mesmo trabalhar, utilizar. Você é um criminoso porque está usando aquilo. Porque o governo já percebeu que ele não tem como parar e ele quer com certeza ganhar a partezinha dele ali. Sim. Ele quer pegar o... E qual que é o problema de R$1 digital? De repente o governo lança um IOF e toda a transação que você faz, 0,5%, ele já dá aquela limadinha dele. De lá, na O que origem. aconteceu há pouco tempo atrás ali com o protesto dos caminhoneiros que bloqueou a conta dos caras. Meu, como que um político tem capacidade de bloquear a sua conta, cara? Tipo, como você vai comer? Como você vai pagar suas contas? O dinheiro é seu. De que forma? Agora, quero ver ele bloquear um Bitcoin que você tem na sua carteira. É impossível. Sim. Isso é bem filosófico em relação ao que a gente vê de conceito da moeda descentralizada, né? Que é você ter a liberdade de não ser regido por nenhum Estado, né? Ser autorregido, peer-to-peer, como o Baiano colocou, né? E que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ver aí o Estado tentando pesar a mão nesse mundo também. Com né? certeza. Porque, querendo ou não, é um ativo que tem valor de mercado, né? As pessoas desejam, As né? pessoas desejam e que o Estado vai tentar governar de alguma forma, né? Você já tem que declarar, por exemplo, os teus bitcoins no teu Que é imposto isso? de renda. Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin. Nunca nem vi. Alô, Receita. Alô? Bitcoin, não. Bitcoin. O que é isso? Me explica. Não tenho, não. Nunca nem vi. Como era? Cleptomoeda? Criptomoeda. Não Criptomoeda. sei o que é isso, não. Criptomoeda é um crepe. E crepe De moeda, De moeda. entendeu? Isso. Eu não tenho isso, não. Nunca nem vi. Então, é porque é uma área que o Estado não tem dominância. Não, né? ele não tem como controlar. Não tem como controlar, né? Tá fora Tá da- fora do controle dele. Tá fora da jurisdição. Não, assim, eu acho que ele chega ao cidadão, né? Se ele chega na pessoa, ele pode enquadrar a pessoa e forçar de alguma forma a pessoa, exato. enfim. Mas ele não consegue chegar nem na wallet da pessoa. Sim, exato. Esse é o ponto, E ele realmente, não- que é fantástico da tecnologia. Isso, porque ele não tem controle sobre as instituições. Hoje ele Não, bloqueia. não Como existe como a ele bloqueia a tua, instituição. a tua conta no banco? Que ele manda um ofício pro Itaú. Isso. Exatamente. Vai mandar ofício pra quem pra bloquear a tua wallet? Isso, ou pro Bradesco, ou pro Santander, enfim, só pra citar, mas enfim. Exatamente. A regulamentação, a lei que teve agora, eles querem ter esse controle. Para você abrir qualquer tipo de negócio voltado à criptomoeda, você tem que ter autorização do órgão que eles estão determinando, que parece que vai ser o Banco Central, não vai ser nem a CVM. Não vai ser a CVM, não? Eu fiquei desconfiado da CVM. Não, era para ser, mas pelo que eu estava vendo, acho que eles querem fazer isso a cargo do Banco Central. E o grande ponto, eles colocaram ativos digitais de valor. Não foi assim, tipo, criptomoedas em específico, ativo digital de valor. Aí você começa a pensar tudo que pode entrar num formato como esse. Desde, tipo, um NFT pode ser um ativo digital de Sim. valor, mas, por exemplo, eu trabalho com fidelização. Meus clientes emitem os pontos deles ali. Será que isso, mesmo não sendo criptomoeda, não estando em blockchain... Milha é um Milha ativo já digital? existe. Milha já mas já existe regulamentação para isso. Mas eu falo que nem no caso da ZUP, que a gente tem a nossa moeda que ainda não tá, a gente vai bater um papo Sim. depois para tentar converter isso. Os meus clientes emitem os pontos ali. Será que isso existe um valor atrelado entre a empresa e a pessoa que colocou? Esses Ou pontos. mesmo o carimbinho, que é um analógico, mas de uma forma digital. Será que agora, para eu ter a minha empresa, eu preciso estar tendo uma autorização, respondendo por aquilo que a legislação falou, mesmo não sendo criptomoeda, porque é um ativo digital e tem valor? Então, ele abre um campo assim muito Amplo. amplo que você vai... E aí, você vai precisar de uma autorização para poder emitir um negócio. Ao meu ver, o que vai acontecer, cara? Você vai lançar algum negócio como esse, eu vou para Malta, eu vou para Estônia. Para que eu vou investir no Brasil, cheio de regulamentação, cheio de burocracia, cheio de restrições, sendo que lá fora é muito mais... tem muito mais incentivo, tem muito mais facilidade.
E no momento que a pessoa começa a perceber que existem essas possibilidades, um capital que poderia estar sendo investido no país, empresas que poderiam estar sendo criadas aqui, não vão vir. Vão fugir por conta de tanta burocracia, tanta... Eu vejo isso como um caminho natural. Sabe por quê? Fugir do país? Porque foi o que aconteceu com o mercado financeiro convencional. Eu vou além um pouquinho assim. Não foi isso? Tipo, você ter conta fora, ter sua offshore, etc. Não é por questão burocrática. Exatamente. Falta de segurança jurídica. Falta de segurança jurídica, Exatamente. Eu acho que a questão do Brasil é falta de segurança jurídica. Aí eu vou um pouquinho além, que é assim, startups. Você tem um monte de startups brasileiras, até unicórnios, que não são brasileiras de fato. O dono é brasileiro, todos os sócios são brasileiros, mas não está no Brasil. O dinheiro daquela startup não está no Brasil. Isso é muito ruim para o Brasil. Sim. Eu, como brasileiro, eu acho isso muito ruim. Você não pode estar no seu próprio país porque você não tem segurança jurídica para tocar o seu business. Investidor anjo não tem, agora que começou a surgir legislação para isso também. Não tem, porque o Brasil vive disso, tá? Nessas maluquices, que é uma lei muito ampla, são palavras que eles colocam, não especificam exatamente como tem que ser, deixa o negócio meio aberto à interpretação, porque tem alguém que vai ter o poder de distorcer a interpretação. Interpretar sobre isso. Sim, né? Tem um caso muito interessante, muito conhecido no Brasil, que é o caso daquela sandália da Crocs. Né? Conta aí pra galera. Crocs já foi sapato, já foi sandália, né? Vocês não conhecem essa história? Não, conta aí. Diz que uma certa importação da Crocs, eles mandaram pro Porto de Santos, chegou no Porto de Santos, ficou retido. Porque a nota fiscal tava sandália. Eu acho que no início, na verdade, tava sapato. E aí o fiscal, na hora que olhou lá, falou, não, mas isso é uma sandália, porque é aberto. Né? E aí multou a Crocs, não sei o quê, aprendeu, aqueles problemas todos. Né? Aí eles foram lá, resolveram gastar maior grana para poder ter o material de volta, não sei nem se tiveram, enfim. E passou. E aí eles começaram a emitir nota tudo como sandália. Então, por um bom tempo, Crocs foi sandália no Brasil. Não era sapato, era sandália. Mesmo produto, com o mesmo custo, com o mesmo transporte. Tudo igual. Só deixou de ser bombom, cara. Mudaram a embalagem por causa de imposto. Por causa de imposto. Aí um belo dia, um outro fiscal, no mesmo Porto de Santos, foi lá, olhou aquela mercadoria de Crocs e falou, mas aqui tá sandália. Mas isso aqui é fechadinho ali e tal, é um sapato. E aí multou de novo, fez tudo de novo. E aí Crocs teve que voltar a ser sapato, gastar maior grana. Diz que eles, não sei se... Não desistiram, porque até hoje a gente encontra Crocs. Mas diz que eles chegaram a pensar em desistir do mercado brasileiro. Assim, tipo, cara, eu vou vender para qualquer um, menos para esses caras aqui, porque é muito difícil, é complicado, né? Ficar toda hora pagando multa, pagando... Né? Então, assim, se torna um lugar de difícil... manutenção jurídica. Sim. Eu fico pensando, Baiano, de segurança. verdade, se isso é uma característica do Brasil, filosofando aqui, tá? Ou se isso é uma característica do direito como um todo, porque o direito ele é de humanas e passivo de interpretação. E talvez isso não seja aflorado mais aqui, porque aqui é tudo muito regulamentadinho, tudo muito tipo sapato e tal. Não, ao contrário, é muito aberto. Né? Como ele falou, a lei lá do jeito que está escrito, está muito amplo, pode ser até o ponto de fidelidade de alguém pode ter que entrar na lei, porque é muito amplo. Não é diferente, por exemplo, quando ele falou que você vai em Malta, vai na Estônia e tal, existe uma legislação dizendo criptomoeda, existe uma coisa específica, escrita, dizendo o que é aquilo, como você tem que se comportar em relação àquilo. Existe uma regulação sólida, uma lei sólida, específica para aquilo. Não é uma coisa ampla, tipo assim, um ativo, uma coisa no ar, sabe? Uhum. Que é como os advogados falam, aquela zona cinza. Sim. Que você não sabe o que é. É uma zona cinza, é interpretativo. Se amanhã um juiz qualquer acordar com uma dor de dente e resolver interpretar da maneira que ele acha que tem que ser, vai ser, porque é interpretativo. A partir de hoje, todos os pontos de fidelidade se enquadram nessa regra, eu vou emitir aqui uma liminar e ferrar todo mundo. Ferra. Entendeu? Porque assim, então você não tem segurança jurídica para tocar o business. Porque ninguém quer estar... E deixar isso muito claro, ninguém quer estar fora da lei. Ninguém quer. Né? Só quando você busca a lei no Brasil, a lei como ele falou, é ampla demais. Você fala, caramba, mas... Você não consegue. Né? Você não consegue autorização para trabalhar. Você não consegue achar o caminho. Você fala, mas e agora? O que eu tenho que fazer para estar dentro da lei? Não tem. É um ativo digital, tipo, é uma coisa no ar. Pô, mas o que é isso? O que é um ativo digital? Não tem. Isso não tem mais. É isso que eu comentei. Lá fora tem leis específicas.
cripto, está escrito lá, criptomoeda. Não é um ativo digital. Sim, é muito mais específico e impassível de interpretação correlata, né? Exato. E para falar em lei, já que puxou esse assunto, vou trazer uma pauta que até mandei para vocês. Por que não existe bingo no Brasil? Por que não existe casa de aposta no Brasil? É proibido? Certo? Então, você não vê propaganda, você não vê nada, não pode ter bingo no Brasil. Agora, tem um monte de gente, influenciador e podcaster e tal, que faz propaganda. fazendo propaganda de casa de aposta esportiva, de sites como... Não sei nem se eu posso falar. Um monte de gente assim... Não, um monte de gente no estádio de futebol. Não, Você não vai no lá. estádio, cara. Você vê cara pessoa- famoso, Você né? vê podcaster famoso, os caras que tem Sim. stand-up e tal, falando, esse site aqui, ó, não vou nem falar aqui pra não... Cara, não Neymar fez complicar. propaganda já. O Galvão Bueno faz. E é uma coisa falando de site de aposta, ó, gente. É. Ó, isso aqui é aposta, tá? Você coloca o seu dinheiro ali, ó, mas vai com cuidado, ó. Você pode colocar aqui, você pode ganhar dinheiro, mas você pode perder também, então vai com calma. Mas é aposta, é crime no Brasil. Só que você fazer propaganda Não de um é. site gringo não é. Isso. Cara, é tipo que- você poder fazer propaganda de maconha, mas não poder vender. Que ridículo. É de uma tipo coisa... isso. Exato. É tipo Exato, é isso. que a maconha ainda, ela tá no ponto assim, mas se for maconha gringa, você poderia fazer a propaganda. Sabe? Se for maconha da Califórnia, aí pode. Isso, é um beleza. tipo de coisa que Cara, ó, tá na lei. olha que bizarro. Eu já trabalhei como desenvolvedor para uma empresa de bingo virtual no Brasil. Que chique. Eu fui desenvolvedor de máquina de caça-níquel bingo na época do Flash 5. Eu trabalhei com bingo, mas era na maquininha de... Sério, Era- legal. Era desenvolvedor numa empresa aqui na Vila Leopoldina, que a galera que me conhece, que meus amigos que trabalham comigo, vai saber do que eu tô falando. E como é possível você ter trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software de gambling no Brasil? Se é proibido? Cara, é muito simples. Eu sou seu sócio. Vamos abrir uma empresa de gambling? Vamos. A gente abre uma empresa de gambling no Uruguai. Lá pode. Lá Lá pode. pode. E aqui no Brasil a gente abre uma empresa de software. Uma presta serviço para outra. Acabou. Acabou. Aqui eu tenho uma empresa de software, eu tenho desenvolvedor e presto serviço para uma empresa de gambling no Uruguai. Acabou. Eu faço o jogo aqui E no tá dentro Brasil. da lei. E tá dentro da lei. Ah, não, lei. Aí eu também posso você fazer a divulgar. propaganda, cara. Então, eu posso fazer propaganda aqui, posso desenvolver aqui, ou seja, a operação é toda aqui. Tá hospedado ali lá. Só que quem arrecada, e aí é o ponto do baiano, quem arrecada dinheiro com tudo isso Uruguai. é o Uruguai. Não é o Brasil. É o meu ponto. E assim, o que custa o Brasil legalizar os jogos? Qual o problema? Sabe o que eu acho impressionante, cara? Você Qual passa problema na, é esse? na rua, você vê uma banca de jornal. Isso. Daquelas antigas. Aí tem uma revista assim, super interessante. Isso. Aí De você vai ver- 1992. Tá desbotada, cara. Aí você chega lá... Por que essa banca... ela não vive de venda de revista, Isso. cara. Aí tem O um que tá por trás tiozinho do negócio? anotando uns números estranhos no talão. O que será que esse tio tá fazendo? Anotando pedido de revista? Sonhei com galo. Não, é. Quer dizer o quê? Porra. Não, é. Entendeu? Como que aquilo tá muito na cara, cara, que tem alguma coisa Não, por e- trás ali. Não, e é Você interessante tem que ter um isso. toque secreto pra entrar naquilo lá, mas... É interessante. E é super interessante desbotada de 2026. É interessante, eu não vejo problema nenhum falar isso. Assim, na minha vida mesmo, né? Eu fui criado no Salvador, né? Baiano, meu apelido, todo mundo me conhece. E lá é uma cultura muito forte de jogar no bicho, né? Eu lembro que na minha adolescência, pelo menos se eu cometi um crime, eu era de menor, né? Quem estiver ouvindo aí quiser, beleza. Mas eu era de Já menor. prescreveu. Já prescreveu. Zeca Pagodinho não tava divulgando e não sabia crime? Mas enfim, cara, eu lembro disso, é interessante. Mas assim, é uma cultura tão forte que eu lembro que eu saía pra praia pra ir surfar com uma bermuda só, porque Bahia água quentinha, tudo quente, né? E eu ia só com a bermuda e com o dinheiro da fezinha no bolso, só. E passava ali na banca e, pô, hoje eu sonhei com o galo, sonhei com, sei lá que bicho que foi, mas ia lá, né? E já ganhei até, né? Já ganhei. Então, assim, acontece, todo mundo faz. Daí eu era criança, eu era menino ali, um garoto, né? Cara, qual o problema disso? Tipo, por que não é uma coisa já regulamentada, assim, já descriminalizada, já... Por quê? É um negócio Como muitas surreal. outras coisas que poderiam ser descriminalizadas no Brasil e não são. E não vou entrar nesse tópico, porque senão a gente vai entrar na Aí filosofia. vai... Faltou o Daniel aqui. Isso. Faltou o Daniel. Não, mas eu acho que volta ao ponto, tipo assim, é essa questão da lei no Brasil. Essas leis que são uma coisa Etéreas. cinza, criam uma zona cinzenta,
Né? E acontece isso, o cara tem empresa de gambling, mas é na Uruguai, é não sei aonde. E aí aqui ele tem uma outra coisa para poder ter a mão de obra também aqui, que nós somos bons em fazer as coisas. E ele se torna assim legal, mas o dinheiro não fica no Brasil. O dinheiro fica fora do Brasil. Exato. E a gente perde chance de investimento, perde arrecadação, Perde tudo. Perde tudo e só fica com o ônus. Né? Cara, dentro de lei, regulamentação e tudo, uma das coisas positivas que teve nessa regulamentação das criptomoedas e tudo mais, foram eles ter criminalizado pirâmide financeira. Porque até então... Mas já não era? Não. Não, no Brasil não era. Isso que eu também Não achava era. impressionante. Porra, mas como assim? Não Pirâmide era, não era crime. Nos Estados Unidos é crime, mas aqui não. Criminalizaram agora. Aí você vê um caso bem famoso, que até várias pessoas grandes influentes do mercado famosas cripto também. investiram na Atlas Quantum. Tipo, magicamente, você coloca os seus bitcoins ali, eles vão fazer um bot de arbitragem que vai fazer seu bitcoin render. Cara, bitcoin não rende. Entendeu? E eles acumularam muita grana, e de repente, acabou. E não teve crime em cima disso. Caraca, velho. É absurdo. Passaram a perna em todo mundo e não teve uma legislação que possa colocar. E todas essas outras pirâmides que não eram atreladas a Eles entram ativos? com crime de Isso não era outras- crime, não, cara? não é Como crime. assim não era Não é crime? crime. Não, entra como outro tipo de fraude, É. mas não como pirâmide crime, financeira. Como pirâmide. Não existe esse crime de fato. É interessante, mas de é isso pirâmide mesmo. financeira. Cara, Agora tô foi impressionante. aprovado. Agora foi aprovado. Então- Assim, tá legislado o crime de É, de pirâmide. vai passar pela aprovação do É, presidente, aquela coisa toda, mas na semana passada teve realmente que agora pirâmide financeira é crime. E uma das coisas que eu acompanhei, que eu vi que todo mundo fica louco, por quê? Sai notícia que o Bitcoin está subindo. Como eu falei, o Bitcoin é o leigo. O cara, para entrar na bolsa de valor, tem que ter um curso, uma faculdade. Sim. O cara, para comprar o Bitcoin, alguém ofereceu, tô comprando Bitcoin, vem aqui, toma meu código, que você vai ganhar. Eu tô ganhando por estar te levando e tal. Claramente é um lance de pirâmide. O que eles estavam usando muito isso? Blockchain própria, ou reservada, privada. Eles lançam uma moeda, inflacionam, colocam um valor nela ali atrelado a nada. Você vai colocando o valor dessa moeda e fala, olha, essa moeda aqui vale 1.000, essa moeda aqui vale 1.500, essa moeda aqui vale 2.000. Você tem tanto na carteira. Aí vai colocando esse valor. Você acha que você tem aquele valor, o negócio está subindo, você legalmente vai investindo cada vez mais. O que eles inventam? Putz, teve um hack, teve não sei o quê. A moeda que você tem aqui, ó, de 1.000, tá valendo 10 centavos. Deixa eu pegar esse gancho para fazer uma pergunta que já fizeram várias vezes aqui nos nossos comentários. O que aconteceu, não precisa ser em detalhe, tá? Mas se vocês pudessem não ouvir, o que aconteceu com o Terra? O que aconteceu com o Terra Luna? Por que teve esse colapso? Porque existia a moeda, ela era uma das principais aí de potenciais moedas que seriam moedas de destaque, né? Do mundo de cripto e tal, como algumas outras que a gente... Porque hoje o mercado é basicamente Ethereum e Bitcoin, e tem as wannabe ali no meio do caminho. E Terra Luna era uma dessas, né? E o que provocou o colapso? Né? Porque não era... Eu sei que estamos saindo de um assunto de pirâmide financeira de uma moeda fictícia, que não existe, um golpe, e não era exatamente um golpe. A moeda existia e ela colapsou. O que aconteceu? Cara, eu vou finalizar... De uma forma bem simples para quem não é tão... Não somos economistas, tá, pessoal? Somos aqui todo mundo cabeçudo de tecnologia, mas para a galera ter uma noção do qual foi a parada? O que aconteceu com o Terra Luna? Eu vou finalizar o modus operandi desse tipo de golpe, de pirâmide, de como que eles funcionavam e como eles saíam impunes em cima disso. E da Terra Luna eu não acompanhei, eu não sei entrar em detalhes, talvez o Baiano aqui consiga falar um pouquinho mais. Mas para finalizar, essa moeda que eles inventam, e de repente eles inventam algum motivo de você teve um hack, você teve XYZ, e a moeda agora vale 10 centavos, tipo, você perdeu todo o seu dinheiro e não existe crime nenhum. Ó, a moeda valia tanto, agora vale tanto. Ah, pô, mas eu coloquei aqui 10 milhões, tá, R$1.000 aqui, porque foi o preço que a moeda tá valendo hoje, entendeu? Não existe crime, simplesmente era uma pirâmide em cima disso. E da Terra Luna, eu não sei falar, eu não consegui, eu não acompanhei, foi muito por cima, não entrei em detalhes, o mercado cripto é gigante, e não dá pra gente saber de tudo. Ia acompanhar tudo, mas é interessante que você trouxe, porque assim, esse lance aconteceu muitos golpes, assim, né? A gente fazendo pirâmide, criando uma cripto para lastrear essa pirâmide, vamos chamar assim. E é exatamente o que ele está descrevendo, porque muita gente entrou nisso, muita gente, no Brasil principalmente, muita gente foi enganado por pessoas de má índole, lógico, fazendo isso.
né? Então, por isso que é importante realmente saber, né? Entender, fazer uma pesquisa ali. Tem um termo em cripto que todo mundo usa, né? Que faça a sua pesquisa, né? Tenha um conhecimento do que você está investindo ali. Né? Então, você tem que saber. Pô, eu vou dizer que eu acertei todos os meus investimentos? Não. Né? Lógico que alguns eu já tomei prejuízo. Mas eu nunca caí num esquema desse. Por que eu nunca caí num esquema desse? Porque eu investiguei um pouquinho e falei, cara, isso é esquema. Né? Isso aqui é uma pirâmide. Mas você compra, cara. A proposta é muito fechadinha. Mas você olha e fala, cara, isso é pirâmide. E na Luna... Se você é leigo... Não falando da Luna, não. Tô falando desses esquemas aí, né? Que teve casos assim. Os scans. Eu li até, que foi até um amigo meu que mandou pra mim um link, de um cara no Brasil que foi preso, inclusive foi enquadrado em algum crime desse aí, porque ele tava fazendo isso. Né? Ele criou uma cripto lastreada numa pirâmide. Né, e vendendo essa ideia, exatamente esse modus operandi que você descreveu. E é muito perigoso, eu acho que é bom alertar mesmo. Que eu acho que isso é educação. A pessoa é educada, ela vai saber investir melhor, vai saber selecionar melhor os projetos, onde investir, o que investir. E eu acho até, deixando o recado, né, mano? Acho que vale para todo tipo de investimento. Saiba o que você está fazendo, saiba onde você está botando seu dinheiro, saiba para onde aquilo está indo, porque você, como o Fabinho já falou antes, você tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Exato. E no Luna, o que aconteceu, na verdade, é o seguinte, mais uma vez, assim, o cara, ele tinha uma moeda, né, e tinha você vai lembrar do USDT Luna. O USDT que começou por aí, o crash do Luna, né, o que eu não vou dizer que eu acompanhei, né, porque eu não tinha Luna, não tinha investido em Luna, eu não tinha, nadinha, talvez tivesse até alguma coisinha lá na carteira, algum dia testei alguma coisa, que eu sou muito curioso, mas não tinha nada investido mesmo, botado grana mesmo, não. Né? Então, mas acompanhei na época, porque eu tô no mercado, então eu termino acompanhando. Né? Então tinha o USDT do Luna lá, né? Só que esse USDT do Luna, o cara teve a brilhante ideia, criativa ideia. Vou fazer aqui eu falei USDT, mas na verdade é um USD, né? Um dólar, uma stablecoin de dólar, né? Dentro do network deles, da Luna. Né? Só que lastreado em quê? No próprio Luna. Né? FTX vindo à mente. É bem parecido, é diferente um pouco assim, o que aconteceu, mas é muito parecido. Então, assim, só pra galera entender, o stablecoin é uma moeda que está sempre atrelada a algum outro ativo, né? Isso, então assim, vamos pensar assim, o USDT, que é o Tether, que é a mais conhecida, como ele falou que confia, mas a Tether, ela teoricamente, apresenta relatórios, auditoria e tal, de que o que ela tem emitido de Tether, ou seja, de USDT, ela tem uma boa parte disso, não é 100%, né, mas ela tem uma boa parte disso que garante a liquidez dela em dólar real guardado em algum lugar. Né? É o que eles prometem, né? É o que diz. Né? É isso, a gente espera. E é isso. Isso né? é, entre aspas, uma certa garantia de liquidez, né? É um lastro. Né? É como toda moeda que ela acredita que tem um pote de ouro lá lastreando o real, lastreando o dólar. Toda moeda é lastreada pelas reservas do seu próprio país. Sim. Né? Então, toda moeda fiat, né? Emitida por um banco central, ela é lastreada, o valor dela normalmente está atrelado, é lastreado a partir das reservas daquele país. Né? Por isso que se um país começa a gastar mais do que arrecada, significa que eu vou tirar reserva, significa que títulos a emitir vão valer menos, então significa que o investidor vai tirar dinheiro e por isso que tem toda essa polêmica, mas é assim que funciona o mercado. Sim. Não é nada a ver com política, o mercado é assim. Sim. Então o cara vai botar dinheiro ou não de acordo ao que tem de lastro ali, de fato, ao que está se movimentando de grana. Está diretamente ligado ao risco do governo cumprir com seus compromissos, etc. Não, se ele consumir as reservas, se ele começar a consumir reservas, significa que o valor do país, o valor dele e dos títulos que o título é uma forma de você pegar dinheiro, né, do governo. Ele emite um título para daqui a 10 anos, né, você vai pagar agora esse título, mas você só vai pegar esse retorno daqui a 10 anos. Há uma troca de juros XPTO. Mas se esse mesmo governo que emitiu esse título começa a gastar muito e consumir a reserva, significa que esse título, aquilo que está prometido, não vai ser cumprido. Sim. Né? Traduzindo, né? Pro leigo, é você ganhar 5 pau e você precisar reformar a sua casa e você pegar um empréstimo
e você gastar com cheque especial e você tá aumentando seu custo de vida, aí você, de repente, você tá devendo 15 mil, você pede dinheiro pro seu cunhado, pede dinheiro pro seu amigo, aí você reformou sua casa, você fez o que você ia falar, aí em vez de você pagar essa pessoa, você começa a gastar dinheiro na balada e você não paga aquela Sim. pessoa. Você vai conseguir um empréstimo de novo? Não. Então, o que acontece? Eu te empresto, mas você vai ter que me dar uma garantia maior. O seu carro vai estar aqui. E aí no sobe meu os nome. juros e Exatamente. isso que leva à desvalorização da moeda. E o descrédito da pessoa. Porque, eu não vou emprestar dinheiro pro Elton, não, porque, em vez do cara me pagar, tá esbanjando ali no. E aí isso leva à fuga de capitais. E muita gente acha que existe uma Exatamente. equivalência de sai dinheiro, o dinheiro fica escasso, por isso que desvaloriza em relação ao dólar, etc. E isso é só o sintoma, né? É. Mas a consequência é exatamente o que você está Você falando. tem pegado né? o dinheiro que você. Mais do que o que você ganhava pra fazer festinha. Isso. E no começo é bacana, o cara tá bem, tá reformando, tá andando de carrão, tá dando festinha, tá sempre no shape, mas tá usando dinheiro de outras pessoas. Quer Isso que fazer esses bonito. dois caras falaram aqui que não manja nada de economia, Cara, hein? ele não manja, mas Não eu tento, manja. eu tento traduzir Não do manja, jeito que não, eu também entendi, sabe? Tu fala, Mas, voltando pro Luna, e o que aconteceu com o Luna? Ele lastreou, eu fiz essa voltinha pra gente ter conceito do que é o lastro, do que como funciona. Então, é a mesma coisa. Eles criaram uma stablecoin que deveria ter a paridade de dólar, ou seja, uma stablecoin do Luna vale $1. Só que o lastro... Desculpa, vou até repetir aqui, que a edição faz a mágica. Né? Vamos lá. O lastro sobre esse dólar stablecoin do Luna estava sobre o próprio Luna, sobre a própria Lunk lá, né? Que não tinha lastro. La garantia sou eu. E bem isso, a garantia sou eu. E aí o que acontece? Com o bearish market que começou, logo pode ver que o crash do Luna foi logo no início do bearish market, né? Desse período, desse ciclo de bearish de mais de um ano que a gente está vivendo, que é longo realmente, mas o que acontece? Te dou um cheque sem fundo. E aí eles... O que aconteceu? Quando o mercado começou a cair, o Luna caiu também. Todas as moedas caíram. Né? Caiu, tudo caiu. Tudo caiu. O Bitcoin caiu, tudo caiu. E o Luna também. Como o Luna caiu, como é que ele vai manter? Porque houve, né, uma queda de valor aqui. E o lastro? Como é que fica o lastro? Né? Para garantir que aquele dólar, né, emitido por eles vale $1 se o lastro perdeu o valor. Né? Por isso que eu fiz toda essa volta para você entender. Então o lastro perdeu o valor. É similar a você gastar também, você diminuir, uma forma de você diminuir aquela reserva. Entendi. É de uma outra forma, mas o efeito é o mesmo. Com isso, muitos investidores, porque o Luna tinha muito investidor, chamado investidor corporativo, né? Investidor empresa, né? Institucional, né? Falou, tá rolando um crash, porque o primeiro crash que aconteceu foi por conta do aversão a risco, questão da guerra, da Rússia. Começou a ver enxergar no futuro, o mercado financeiro olhou para frente e falou, vai vir recessão. Guerra, vai vir recessão. Né? Sei lá até quando vai essa guerra, vai vir recessão. Vou me preparar. Então vou fazer caixa. Então tudo que eu tenho de capital de risco aqui, eu vou fazer que se chama sell-off. Né? Vou vender uma quantidade, XPTO, 30%, 20%, sei lá. Equalizar a carteira para manter o risco sob controle. Exato, para garantir o risco. Garantir o risco sob controle. Quando rolou esse sell-off do mercado, e aí aconteceu isso, né? Houve uma retirada de grana, esse lastro diminuiu, então aquele dólar perdeu paridade. Aquele dólar que a gente estava emitindo estava baseado, estava lastreado, né? no próprio Luna, perdeu o valor e aí desabou tudo. Só que aí foi um efeito dominó. E desabou porque eles não tinham reserva para manter essa paridade e ficou insolvente. A moeda... Rolou como eu posso falar, um efeito dominó. Todo mundo começou a liquidar esse dólar. Eu não lembro se para Luna ou para outra coin se tinha possibilidade. Eu não tinha esse dólar também. Mas todo mundo começou a liquidar o mercado inteiro e liquidar a Luna também, porque também perdeu credibilidade. Então rolou uma liquidação geral do mercado. Né? Todo o mercado foi liquidar lá. Ninguém mundo queria mais ativos, ninguém queria mais. E aí rolou o crash. E aí afetou também o Bitcoin, porque a instituição precisava... Aí tem a corrida de saque, de desespero, de corrida bancária. porque virtual. gera e a instituição precisava, né? Então eles tinham Bitcoin, eles também começaram a liquidar para poder garantir a continuidade do projeto, né? Garantir a continuidade do próprio Luna. Né? E aí houve também uma queda do Bitcoin e teve um crash. E a criação da nova moeda? Que eles tiveram essa ideia do novo Luna.
Eu não acompanhei desculpa, eu também vou sair pelo mesmo lugar que eu não acompanhei essa criação da Sinop, porque aí pra mim depois... comprou, né? Por quê? Agora explica. Depois pra mim isso aí tudo virou scam, eu falei, cara... Eu comecei a ouvir que eu tinha acho que uns $50 de Luna. Eu não sei se a minha estratégia está correta, pelo que eu estou entendendo aqui com vocês, provavelmente não. Mas o que eu costumo fazer é, sempre que uma moeda vira algum tipo de destaque, tipo, começa a ficar falada de uma moeda mais wannabe, etc., eu vou lá e, cara, boto um dinheirinho ali, porque vai que vai, né? Vai que vira um novo Bitcoin. Então, cara, eu devo ter hoje na minha carteira umas 30 moedas. O Fabinho viu esses dias aí. Então, deve ter umas 30 moedas. Cara, mas ele tem, tipo, meio AXS. Tipo assim. Não, eu vou, cara. Tem um monte de coisinha, né? A minha medida é $50. Um pouquinho de um monte de coisinha. É um pouquinho de tudo. Pode ser né? que você acerte. Então pode ser porque, tipo, eu não quero ficar fora se alguma coisa der certo. Tudo bem, você tem razão. Se alguma coisa der certo, provavelmente eu não vou ficar milionário por causa e vou ficar pensando, porra, podia ter comprado mais. Mas não dá pra comprar muito de tudo. Não dá pra comprar tudo. Isso. Então, eu tinha ali $50 de Luna, né? E afundou. Quando afundou, eu comecei a ler sobre o assunto e tinha uns caras falando, não, vai resolver, e aí quem tiver as moedas vai receber uma nova emissão, porque eles vão resolver essa questão, vai ter uma nova... Cara, tipo, tava 1/100º de centavo de dólar. Eu falei, bicho, eu vou pegar $10 aqui, eu vou comprar uma caralhada de moeda, porque vai que... né? Vai que isso sobe. E, cara, vou abrir aqui. Eu devo ter uns 10 milhões de Luna. Isso aí é um realzinho, hein? Puta merda. Pois é, eu falei, porra, vai que isso sobe e vira, tipo, 20 centavos de Cara, dólar. não é errado isso, esse é seu pensamento, Wellington. Sabe, o ponto que não é errado, você entrou com pouco. Você entrou com dinheiro que, tipo assim, perdi... Olha nós ali. Isso aí, Baiano. Perdi pouco. É uma coisa que se acontecer alguma coisa, não vai mudar a sua vida. Entendeu? Sim. Não vai. Você fala assim... e aí é onde entra a ganância e tudo mais. O que eu aprendi... E o que até... Uma coisa... O grande ponto é o seu controle emocional. Aqui, eu tenho 59.115.000 Lunas. Deixa aí. Tá aí. Deixa aí. Que é o Luna Classic, né? Dinheiro perdido. Aí, perdido. Não vou vender, mas também né? Perdido, esquece. Não... Aí tem o novo, que eu tenho 95 centavos de Luna nova, que é o Terra Nova, né? E olha só que curioso, o Terra Classic, que eu comprei $10, chegou a valer 50 e tá $10 de novo. Estabilizou. Quando eu recebi o equivalente no Luna novo, eu recebi também $10 equivalente, tá valendo $1. Ou seja, a antiga está estável, né? Os mesmos $10 continuam lá. E a nova colapsou. E tá valendo 10% do que eu recebi de emissão. Cara, mas é uma coisa assim... Eu acompanhei realmente esse novo. Você que foi uma criaram do tentativa nada, entendeu? Criaram do restaurar. nada. Tipo, criaram do nada. É igualzinho aconteceu o Bitcoin Cash. Você acompanhou isso? Não sei se você sabe Isso acompanhei. o que aconteceu. O Bitcoin tinha um formato... E aí teve um dos caras que era até o Bitcoin Jesus, Roger Federer, uma coisa assim. Que aí o cara inventou o Bitcoin Cash, que era para ser o Bitcoin verdade. Então, a sua paridade, eles clonaram a rede do Bitcoin, você tinha a mesma quantidade em Bitcoin Cash. A partir daquele momento. Entendeu? Mas você está criando dinheiro, né, velho? Mas é o que aconteceu. Eles criaram. E durante um determinado momento ele teve um valor, até chegou a subir um pouco mais. Mas imagina que o que você tinha, de repente, você tinha o dobro num outro lugar que estava ali. Criaram isso do nada. Só que o que aconteceu? Se as pessoas tivessem todo mundo partido para aquela rede, ok. Tinha dado certo. Tinha dado certo. Mas não foi. Então aquilo lá não vale nada para as pessoas. E a tendência é... Sim, porque, cara, não se cria riqueza desse jeito, de tipo, agora eu dupliquei e beleza. Não, até que estabilizou num bom preço. Eu até, não tenho nem ideia, cara. Eu sei que eu cheguei, na hora que Bitcoin duplicou, Cash, eu fui ali, eu peguei e no outro dia eu vendi. Imediatamente. Foi, devia ter esperado uma semana para vender. Mas você já imagina que todo mundo ia migrar para outro. Eu não lembro, $100, não sei, mas estabilizou num preço até interessante. Mas você falou assim, criou dinheiro. Não é que criou dinheiro, eles criaram um novo blockchain. Criaram do nada. Assim, tem um blockchain... Mas você cria um valor, concorda? Porque... Não, mas todo blockchain, toda cripto tem um blockchain associado. Assim, não é tão do nada. Tem um blockchain, tem uma rede, um propósito. Que o cara foi meio ego, na real, né? Um negócio meio de, sei lá... Não, peraí, deixa eu entender. Porque
beleza, você criou um novo blockchain, etc. Não criou nesse caso, né? Ele só... Clonou. Na Clonou. verdade, ele fez um fork do Bitcoin. Isso. Beleza. Fez um fork, como a gente mudou faz o o nome. fork lá de código e tudo. Sim. Fez um fork. O código do Bitcoin é público. Ele fez um fork, né? E criou uma nova rede baseada no próprio Bitcoin. Aí chamou Bitcoin Cash e disse, não, esse que é o verdadeiro. E Não, até aí beleza, mas alegou o problema é você, se uma você das tem uma coisas. quantidade X de Bitcoin, você passa a ter dessa outra moeda, você está distribuindo um valor que não existe. Porque você pagou para aquele Bitcoin que você tem. Se eu te dou aqui simplesmente porque você tinha antes, agora você tem essa moeda, é tipo eu criar, agora eu criei uma nova moeda. Se você tem 10 mil reais, agora você tem 10 mil reais dessa outra moeda. Cara, é eu tirar a... Entendeu? É eu pegar a Anitta e fazer um clone da Anitta e falar que essa é a Anitta. Tipo exato, assim, né? sabe? E olha uma coisa bem interessante pra caramba que eu tava assistindo agora do Homem na Lua, Man on the Moon, que é o Andy Kaufman. Não sei se vocês conhecem um pouco isso e tal. Era um comediante, tipo, antigo dos anos 80 e tal. Quem interpretou ele no filme foi o Jim Carrey. Só que, cara, é absurdo, porque o Jim Carrey não gravou o filme. O Jim Carrey se transformou no personagem e ele era o tempo todo o Andy Kaufman. Durante o roteiro, durante a gravação, durante a coisa. durante os intervalos. Durante tudo. Aí eu falo assim, cara, o diretor, tipo, Danny DeVito, o diretor foda lá. Cara, por favor, eu só preciso falar com o Jim Carrey. Quem é esse cara? Eu não conheço. Ele é um bosta que tenta me imitar e tal. E o engraçado é que o Andy Kaufman fazia um outro personagem, que era Tony alguma coisa, que era todo bravo, todo puto, que na verdade às vezes era ele e às vezes era um parceiro dele. E esse cara morreu e o outro continuou fazendo show, cara. Então, é a mesma coisa. Você pegou um cara, clonou, aí você tem o falso, que você não você fica meio que confuso. Qual que é o verdadeiro, qual que é o real, qual que tem valor. Mas em um determinado momento vai se sobressair o que é válido, entendeu? Aquela coisa do Homem-Aranha que tá apontando pro outro assim. Sim. Tipo, quem que é o verdadeiro em cima disso? Aí as pessoas vão escolher. Se as pessoas tivessem escolhido que o Bitcoin oficial era Bitcoin Cash, teria dado certo. teria dado certo. Eles tinham as alegações, né? Eu não lembro na época agora. Eu lembro que prometiam velocidade, né? No Bitcoin Cash. Aumentaram o tamanho do bloco, né? Né? Algumas coisas, eles mexeram alguma coisa. Eles fizeram fork e mexeram algumas coisas. Não é só um clone exato, né? Eles tinham algumas ideias realmente reais ali, né? Tipo assim, vai ser mais rápido, a transação, confirmação do bloco, tararau. Uma série, eu não lembro agora realmente, mas tinha um apelo. Cara. Só que é meio que você falou, é meio que, pô, isso já tem, né? Assim, você podia. Por exemplo, é que nem a Lightning, né? Lightning também é. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Uma coisa que eu queria que a gente explicasse melhor para os nossos ouvintes é que teve um evento grande sobre a rede do Ethereum esse ano, né? Que eles chamaram de Merge, né? E que teve até ali o que eles chamaram de fork, que é o Ethereum POS e o POW, né? O que é basicamente isso, Baiano? Você que é o mestre aí dos algoritmos de consenso. Qual que é a diferença de cada um? E por que o POW, em tese, ele promete uma performance maior ali, né? Na verdade, uma segurança, né? Segurança, e o POS é a performance. Mas, na verdade, criaram uma sidechain, né? Agora o Ethereum, para você rodar, você tem 2 nós, na verdade, né? Porque você roda o consenso ainda de POS e roda agora também o consenso de stake, né? Ah, entendi. De pós, né? Então, no fundo é isso, né? Esse grande merge, a partir de um bloco determinado lá que, né, foi algo calculado, ia começar a ter essa sidechain. O que é uma sidechain? É um blockchain do lado de outro blockchain já. Eu tenho um blockchain aqui, eu crio um outro atrelado a esse blockchain, né? A operação que ocorre aqui tem aqui também tipo uma relação. Eles estão relacionados, Pensando né? que eles estão relacionados, como blockchain nada mais é que um banco de dados,
Imagine que é uma relação entre esses bancos de dados. Né? Existe essa relação, e aí nessa relação é também emitida uma nova transação aqui nessa outra rede. E qual a diferença entre essas duas redes, POW e POS? Um é baseado como é atualmente, né? É hardware, né? Para emitir o Ethereum, né? Como sempre foi, quer dizer, atualmente. E agora que é a mineração baseada em hardware ali, né? Isso. Que é os GPU, fritando e etc. Exato, né? etc. E agora tem o stake, que aí com base no próprio Ethereum mesmo, você vai stakear lá e vai eleger os nós, né? Então, assim... Mas baseado em software. Baseado em software, baseado na própria comunidade, colocando stake ali, né? O do Ethereum, na verdade, eu não vi exatamente como ficou no final, né? Eu participei até que a gente teve que migrar todos os nossos nós. E eu lembro disso só, que a gente teve que subir um novo componente que agora rodando o algoritmo de consenso baseado em stake e não só mais em Proof of Work, né? O que é stake exatamente? Você consegue dar um... Stake é você tem uma quantidade de moedas, né, e você congela essas moedas, né, para um determinado propósito, né? E nessas redes que faz Proof of Stake, né, normalmente o propósito é eleger quais são os nós que a partir de alguma regra ele vai já começar a emitir transações, desculpa, vai emitir transações, né, já sabendo assim, o próximo nó que vai emitir o próximo bloco, desculpa, não transação, é bloco, é o nó do EL. De acordo com o que ele mantém de Porque moeda. você já tem um stake lá para você garantindo isso. Entendi. Com base na quantidade de moeda que você já tem congelado, alocado para o seu nó. Entendi. Por isso que é Proof of Stake. Tipo, eu tenho a garantia de que eu já tenho isso de moeda alocada comigo. E o Proof of Work é baseado em processamento de hardware, como você falou. Que é por isso que é Work, certo? Então, mas por que é performance, né? O POS, né? O Proof of Stake? Porque, como eu já sei antecipadamente quem é o nó, né? Eu não preciso pensar na hora de emitir o bloco. Chegou a transação, manda para aquele bloco, já emitiu, já sei quem é. Né? O Proof of Work não. Na hora que vai emitir o bloco, eu vou descobrir quem é que vai emitir o bloco. Porque eu vou lançar um desafio na rede e aquele que resolveu o desafio na rede é quem vai emitir. Que esse desafio que a gente chama de mineração. Que esse desafio é que chama de mineração, que normalmente é baseado em matemática e as GCPUs fazem melhor do que até as próprias CPUs. Que mesmo. é baseado em criptografia, matemática discreta, etc. Exato. Então, técnico pra caramba. Então, o que acontece? Nesse momento, o Proof of Work se torna mais seguro, como ele colocou, mais seguro, né? Porque você tem uma certa garantia realmente, né? E o Proof of Stake, ele é mais performático, né? Porque você já sabe quem vai emitir, então você só manda para lá, acabou, né? Você não precisa ficar pensando quem é que vai, não vai ficar pensando no bom sentido, eu não vou precisar ficar resolvendo quem é que vai emitir o próximo bloco, eu já sei quem é que vai emitir, é o nó do EL, manda para ele, pum, emite. A Clever Chain é assim, por exemplo, é Proof of Stake. Como que é essa rotação? Como que sabe qual é o próximo nó que vai emitir? Eu posso falar até mais da Clever Chain, né? Porque do Ethereum, eu de verdade não me aprofundei lá em como tá realmente essa parte do stake lá do Ethereum. Né? Embora seja gosto bastante do Ethereum, nada contra. Não, mas o conceito de stake é o mesmo, né? Algumas redes usam diferente de outras, né? Tem redes que são diferentes de outras. Por exemplo, na Clever Chain existe uma rotação, por exemplo, né? Você entra numa fila. Você entra numa fila, né? E há uma garantia de sempre ter uma quantidade, metade sempre fazendo parte do core, vamos chamar assim. E essa fila ela vai andando, né? No core, na verdade, é assim, você tem uma garantia de que tem sempre uma certa quantidade de nós que vai atender. E essa fila sempre vai saindo um, entrando no outro a cada época. Por exemplo, a assim, a cada época, tem as épocas, né, tem um bloco, mas a cada época é elegido novos validadores da rede, que são as pessoas que vão emitir bloco. Você explicou uma vez um episódio aqui, que foi uma coisa que eu não conhecia, que explodiu minha cabeça, que eu quero ressaltar aqui de novo, que muita gente pode não ter ouvido o episódio e também vai entender melhor isso. Quem minera
também está comprometido com a rede e fazer validação da transação, né, Baiano? Sim. Então não é simplesmente o cara que está lá minerando só para ganhar as moedinhas e no sentido mais oportunista da coisa, certo? O cara tem que fazer parte da rede, validar a transação, tem que fazer parte da chain para ter oportunidade de, tanto no Proof of Stake quanto Proof of Work, no Proof of Work receber o desafio, né, para poder resolver matematicamente, e no Proof of Stake ter esse round robin, digamos assim, né? Então existe uma fila, né? E todo mundo que já está eleito, na verdade, ou seja, já houve uma delegação de KLV em cima daqueles nós, né? Ele está eleito para ser um validador. Existe uma verificação de hardware também, porque o cara podia só simplesmente fazer tudo no nível de blockchain, não ter hardware de fato só para ganhar, né, cripto. Então existe uma verificação pelo próprio nó também. Existe hardware para poder fazer, né, a validação. Daí ele, a partir dessa eleição, ele entra numa fila, né? E aí nessa fila randomicamente é trocado de época em época, de ciclo em ciclo, que eu não me lembro agora se é 6 horas, 4 horas, tem uma quantidade de horas. Ele vai trocando essa época, vai para nova época, e assim todos têm a chance de participar do blockchain, né, com Proof of Stake, né, que você já tem uma garantia de performance, como eu comentei, porque eu já sei quais são os nós que vão emitir o próximo bloco, eu já sei qual é. Agora é a vez do seu bloco, do seu nó, agora é a vez do seu nó, agora é a vez do seu nó. E daí existe, a cada momento, né, a cada round, né, já sabe que é aquele nó que é a vez dele de emitir bloco. O nó que ganhou, ele vai pro fim da fila? E aí ele ganhou, emitiu, ele volta pro fim da fila. Tá. E assim vai, ele vai se... e aí vai. Né? Então, isso tenta resolver um pouco o problema de consumo de energia, ESG, sim, etc. totalmente. Porque, totalmente. porra, é um puto de um algoritmo fudido pra você quebrar a criptografia Totalmente. e tal. Totalmente. Então é uma ideia de você tentar resolver um pouco isso. Exato. Né? A ideia do Clever Chain também nesse aspecto do pós é usar o pós de uma maneira realmente mais inteligente. Tem outros blockchains fazendo de uma maneira muito parecida, né? Com a mesma proposta, né? A gente tem outros benefícios também que a gente traz, assim, benefícios no sentido que a gente enxergou como a evolução do blockchain. Já acesso, por exemplo, nativo a NFTs e por aí vai, né? Já, alguns protocolos já implementados nativamente no blockchain, sem precisar de uma implementação de terceiro que às vezes está aberto, ou uma implementação via smart contract que está aberto às vezes a bugs que podem causar também perda de fundos de quem utiliza. Então a gente trouxe isso nativamente para o blockchain para garantir esse tipo de transação ser segura dentro do blockchain. Né? Alguns DeFis, vamos dizer assim, e NFTs, etc. Alguns protocolos já implementados nativamente no blockchain. Então, beleza, mas aí a questão do pós é esse, né? É esse ponto. E o Proof of Work não. Você vai, no momento de emitir, você vai para a rede e pergunta quem é a melhor máquina para emitir, quem é o melhor tem mais nó. GPU ganha. Aí normalmente quem tem mais GPU ganha, né? Tem todo um Às algoritmo. vezes, tem a corrida de você pode dar sorte Exato. e ser o primeiro a resolver mesmo mas com pouco poder computacional. Mas teoricamente, se você tem mais thread rodando em paralelo, a sua chance de dar sorte é maior, né? Sim, mas pode acontecer de você Sim, dar pode uma acontecer. sorte. Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Já tive essa sorte com o É a mesma coisa. Tipo, você pode ganhar na loteria com um bilhete só, mas o cara que Exatamente. jogou com 500 bilhetes, a chance Tem dele mais é chance maior. maior. E eu acredito que o POS é mais nesse estilo do que o Proof of Work. Né? Sim. Porque aí o Proof of Work ele termina sendo mais lento nesse momento. Porque na hora de emitir o bloco é que você vai descobrir quem vai. Então ele se torna mais lento e com isso... E um puta desperdício de recurso, né? Eu não diria desperdício porque tem inteligência por trás de democratização, né? E ao mesmo tempo de dar chance a todos. Mas se você consegue dar a chance a todos sem gastar recurso computacional, melhor, né? Com essa mudança acabou com a mineração. As placas de agora vídeo não. que eram... Cara, uma na China os caras loucura. estão vendendo em atacado as GeForcezinha, tadinho. Os caras lavando com VAP Eu vi. pra vender. E as 4080 saindo agora, que o pessoal comprava para fazer um scalping, né? Eu comprava mais barato, eu comprava no preço para tentar vender mais caro para os desesperados, tá tudo encalhada. A pessoa comprou e não consegue nem devolver e nem vender, porque agora tá indo para os gamers, que para quem foi aquele propósito, né? Que era o propósito. Que era o E os propósito mineradores inicial. tudo desesperado, não sabendo o que fazer com aquela placa. Muitos nem tiveram retorno do que investiram no equipamento.
É complicado. Pra gente partir já pro finalmente aqui, eu queria trazer um ponto que está sendo muito comentado ultimamente no mercado brasileiro, principalmente por causa de um banco roxinho que faz aquisições de Bitcoin agora. Eu queria ouvir o conselho de vocês e a visão técnica de vocês a respeito disso, se isso é de fato Bitcoin ou não. Muitas instituições financeiras no Brasil estão oferecendo bitcoins para os seus clientes, mas sem a possibilidade de você levar isso para a tua própria carteira. Se você tem lá a tua Clever Safe, você não consegue pegar o Bitcoin do Banco Roxinho e colocar na sua Clever Safe. E você não consegue pagar nada em Bitcoin. E não consegue pagar nada em Bitcoin. Ou seja, você tem o Bitcoin e você não consegue usar o teu Bitcoin. Na prática é isso. Na prática você não tem Bitcoin. Isso. Na prática o nome disso é ETF, certo? É um ativo atrelado a o valor de um outro ativo. Né? Na verdade, o ETF é um índice vendável, né? É um índice vendável. É um índice regulamentado, tudo bonitinho, não sei o quê, que você pode vender esse índice. É um índice que você pode vender, a posição A dele. tecnologia já virou mercado financeiro total. É isso, né? Mas é isso, né? O ETF é isso. E aí criaram-se muitos ETFs baseados em Bitcoin e atrelado ao Bitcoin, começaram a vender. Uma forma dos bancos entenderam de fazer o que hoje agora está legislado. Assim, você manda o Bitcoin para mim, não é seu, é meu. Né? Então, o lance do ETF é esse. O Bitcoin não é seu. Você está apostando no Bitcoin de alguém, que não é seu. Que a gente não sabe nem se existe, né? Que a gente não sabe nem se existe, na verdade. Aquele Bitcoin existe, mas eu nem sei. Cara, eu tenho uma visão totalmente... Para mim, isso aí não é Bitcoin. Eu não faria isso. O grande lance do Bitcoin, você consegue verificar se aquilo existe. Eu acho que a grande transformação foi o ponto de você ter uma propriedade digital e uma escassez digital. No momento que eu tenho aquilo é meu, eu consigo verificar que aquilo é meu, e se eu mando isso para você, eu não tenho mais aquilo. Isso foi a grande transformação. Imagina que eu te mando um e-mail, eu tenho uma cópia do e-mail, eu te mandei uma cópia desse e-mail. Agora, se eu te mando um e-mail ou uma foto, eu não tenho mais essa foto é sua. Entendeu? Sim, sim. Isso é o que o Bitcoin fez, dá propriedade. No momento que a gente está comprando uma criptomoeda, você tem que primeiro criar a sua carteira numa Clever Wallet. Clever Wallet. Ou nessa nova. Ou existem outras opções também, eu vou falar aqui Wallet. como Exodus, Coinomi, que você vai criar suas 12 palavras-chave e criar a sua conta, que você tem o seu endereço, que a responsabilidade, a propriedade é sua. Não vai ter para quem você ligar, não vai ter para quem você reclamar nem chorar. Toma cuidado, que se alguém pegar essas palavras, eles vão roubar os seus fundos. Beleza, você tem o seu endereço. Aí você vai comprar o Bitcoin numa corretora. Como existem diversas corretoras que você vai depositar o real e comprou o Bitcoin ali. Como que eu sei se aquilo é um Bitcoin? No momento que eu comprei, eu tenho que ter possibilidade de sacar isso para minha carteira. Eu vou verificar nessa blockchain que é pública, que é o registro de todas as transações. Opa, o endereço da minha carteira existe aqui. Realmente eu comprei, eu saquei para minha carteira. É seu. Dentro disso, ninguém vai tomar... Não estou falando de valor, que você vai ter 5 Bitcoin, 1 Bitcoin, meio Bitcoin, vai ser seu eternamente no momento que você é dono da chave desse Bitcoin. É o registro da transação que você guarda. Da transação. Então, no momento que você compra num banco, que você não pode sacar, e você não tem como verificar na blockchain, que tem diversos serviços que você pode entrar lá e consultar o histórico, para mim aquilo... Você não tem propriedade daquilo. Ou mesmo assim, eu comprei o dinheiro numa casa de câmbio e deixei o dinheiro lá. E se eu chegar amanhã lá e a casa de câmbio falou não tiver mais lá, quem garante que esse dinheiro é seu? Então, a recomendação que eu dou é essa, né? Eu acho que é bom as pessoas perceberem se elas estão comprando de fato um índice. Na verdade, é bom entender o que é um índice e o que é uma moeda, né? A tecnologia virou podcast financeiro. Porque no fundo, cara, porque se você entender o que é isso, você vai conseguir perceber a diferença. Eu acho que é um dilema difícil porque estão tentando trazer os criptoativos para o público mais abrangente. Uhum. E, porra, você dá o endereço de uma carteira para Dona Maria e fala deposita o Bitcoin aqui, não tá fácil ainda. Ainda não. Aí não tá fácil, né? Então ainda é um mercado técnico, restrito, para quem tem algum conhecimento técnico, né, Bueno? Então, a gente tem... a gente incubou, né? Na verdade, o que aconteceu com a Clever, né? Tem muita gente que conhece a Clever só como exchange, porque a Clever I.O., você abre lá é exchange. Mas na verdade a Clever... Fiquei impressionado com tudo que tem. Não, mas a Clever na verdade é um ecossistema, né? A gente tem um blockchain, na verdade o ideal é em clever.finance, né? Uhum. Que lá você vai ver lá, tem um blockchain,
Né? E a gente, na verdade, a gente incubou vários projetos nossos mesmo, que a gente mesmo financiou. Esse é público, né? Então eu posso falar, a gente investiu no último ano, nesse último Bearish Market, cerca de 15 milhões de dólares, né? Em todos esses projetos, né? Que a gente reinvestiu de fruto de revenue que a gente mesmo teve, né? Esse é o dado público, então não tem problema nenhum abrir aqui. É uma boa grana e tem muito projeto lá, né? Então tem um projeto que eu acredito que pode ajudar nisso, que a gente chama Custody, que é um Custody com K de Clever. A ideia já tem praticamente tudo pronto, né? Já tem realmente tudo pronto, só falta ir para o mercado realmente, né? A gente incubou esse projeto lá, né? E a ideia é assim, você tem uma carteira, né? Porque a ideia é para esse pessoal que, assim, para quem consegue ir lá, pegar as 12 palavras, o ideal eu concordo plenamente, o que ele falou aqui, cara, use uma wallet. Não use, tanto que eu nem liguei, cara, Clever Wallet ou qualquer wallet, não, whatever wallet. A Clever é facinho, eu baixei. Mas use uma wallet, não deixe seus ativos na mão de terceiros, né? Tenha ele com você, é como você está na sua carteira, né? E a ideia do Custody é você ter uma carteira dessa, só que essa parte toda de 12 palavras, de backup, não sei o que, está facilitado. A ideia do Custody assim, é a infraestrutura de wallet na nuvem, de maneira segura. Nem a gente, isso é bem interessante, a gente criou algo que assim, nem a gente que criou, a gente não tem acesso à wallet. Se você criar lá uma wallet no Custody, acessa aí minha wallet. Não, a gente não acessa, a gente não tem acesso, né? Porque a gente criou um software caixa preta, que a ideia, na verdade, é até rodar dentro de um hardware também, que o próprio hardware faça a questão de ingestão da private key e só fique ali mesmo, né? Você tipo uma cold wallet que na hora que você precisa ele conecta a internet, na verdade é uma cold conectada, é uma hot, né? Conectada mas em hardware. Mas mesmo sem ter o hardware, a gente fez em camada de software. A ideia foi essa, a gente pegou o que se faz no hardware e simulou isso num software. Então ninguém tem acesso, né? Se você perder sua senha, tem como você recuperar ela através de um mecanismo de e-mail que você cadastrou, algum mecanismo de interação que você cadastrou para você conseguir recuperar sua senha. Mas o único jeito de você acessar os ativos que estão lá é com essa senha. Nem a gente que está lá administrando a infraestrutura do Custody, a gente consegue acessar os ativos que estão ali dentro. Ou seja, uma wallet na nuvem. Essa ideia, em vez de a wallet estar no meu dispositivo. Vocês fizeram um cofre para guardar Exato. a carteira das pessoas. Exato. E você não tem acesso à carteira, a pessoa consegue pegar... Você guardou a senha dela ali, você não sabe qual que é a senha, mas ela consegue recuperar o que ela guardou. Isso. Legal. E se preciso for, a gente quer fazer certificação disso, a gente quer mostrar para todo mundo que é isso mesmo. Que é isso que a gente fez, a gente já passou por vários testes e tudo, porque facilita esse usuário. Tipo, facilita meu pai, Tem minha como mãe. ela ligar para alguém e falar, recupera minha conta, por favor, e você consegue devolver sem ter o acesso de criar uma nova... A própria pessoa que tem que resgatar através de um e-mail, um SMS e tal. Para ela refazer a senha, mas nem a gente consegue. Tipo assim, sem essa senha, nada feito. Mas de qualquer forma, então, ela tem que ter um registro ali que só ela sabe. Só ela sabe. Que é a senha, nesse caso. Mas se ela perder a senha, ela consegue recuperar. Tá. Essa é a vantagem. Né? Através de um mecanismo seguro, realmente. Né? E nem a gente consegue. Né? Só a própria pessoa mesmo. Show de Né? bola. Então, é uma carteira da pessoa, não é custódia. Por isso que a gente chamou de custody, que é custódia em inglês. Né? Mas... Na verdade, botou o K, tipo, é um custódia clever, que não é custódia, na verdade. Aproveitando já, Baiano, você aqui. tem a custódia, mas a não. infraestrutura da wallet está na nuvem, vamos dizer assim. É tipo... Está na tipo internet. Não fala. Da semana passada. Não, pô, Eu tô falando do Last Pass que teve... Não, Não é isso, não. Mas você gostou dessa ideia, né? Cara, eu achei demais. Porque a ideia é essa mesmo, facilitar. Eu tenho tudo anotado, dá trabalho e tal. Dá trabalho, eu- não vai entender 12 palavras, não vai, é difícil. A comparação que eu fazer é que passou tipo por um isso. locker. Você tá cofre. usando um locker ali Isso mesmo. que você põe as suas coisas de valor num ambiente protegido, né? Com uma senha que você Exatamente. recupera, mas ninguém abre teu locker. Exatamente. É isso. Ninguém abre, a não ser você mesmo. Isso. Aí você Lógico. salvou no seu computador, aí instalou um crackzinho do Windows, aí o hackerzinho foi lá e roubou a senha que você tem e exato. desbloqueou. Aí tem risco essa que não- questão. É o risco Exato. que vocês não
não vai oferecer, Não tem se protege como. É. com relação a isso. A pessoa não pode perder ou vazar a senha dela mesmo. Assim como ela tem cuidado da senha do e-mail dela e enfim. Do cartão do banco. Exato, enfim, cartão do coisa. banco, etc. Porque a gente está equalizando a complexidade do blockchain à complexidade de uma senha de banco. Isso. Né? E a gente pretende sair com esse produto, inclusive, para pessoa jurídica também. Tipo assim, porque Excelente. hoje muitas empresas precisam, às vezes, se integrar com esse mundo cripto e não sabem ainda como fazer isso. Sim. Então, essa é uma ideia também de atacar também com esse produto. Essa foi uma das coisas Show que a de gente bola. incubou lá. Esse e o CryptoBank também. A gente Já- criou um bank cripto. Tipo assim, um bank Deixa eu já sistema de aproveitar banking então, cara, pra gente encerrar aqui. Quais são as novidades da Clever aqui pra 23? O que você traz aqui pra galera sedenta? Cara, É isso, a gente você é mais popstar nesse podcast do que eu. A galera fala, cara, que cadê isso? o Baiano da Clever? Cadê o Para Baiano da com Clever? Então, o que a galera pode esperar aqui pra Não, 23? É isso, a gente terminou, na verdade, sem querer, né? A gente terminou virando essa incubadora de projetos, né? E a gente incubou um monte de projetos. Por exemplo, o Clever Safe, né? Que foi um projeto bem legal que a gente fez, como eu comentei, né? Com a Universidade lá de Fortaleza, com a Unifor, né? Numa parceria tecnológica mesmo. E dessa parceria saiu a Clever Safe, né? A gente também tem uma área lá de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem um bom grupo de desenvolvedores de lá, né? E aí daí veio. A gente está construindo também o que a gente chama de COS, né? O Clever OS, né? Na verdade é um SDK para desenvolvedor desenvolver qualquer solução com cripto, né? A gente desenvolveu o Custody, que eu acabei de escrever. A gente desenvolveu também o CryptoBank. Aí já são soluções mais B2B, né? Assim, pô, eu quero fazer um game play to earn, né? Eu quero fazer um game que o NFT que é o personagem, né? Então, já tem tudo pronto, tá tudo pronto lá, é só você usar, né? Já tem tudo. Você só vai se preocupar em construir o seu game, você não precisa se preocupar com blockchain, né? Com a parte de cripto. Essa é a ideia de todos esses projetos que a gente incubou lá, né? Então tem todos esses a gente criou esse canivete suíço, vamos chamar assim, para poder trazer novas empresas, novas pessoas, novos players para o mundo cripto, que é uma demanda também que a gente entende que existe, né, no Aplicações mercado. reais, né? E não Aplicações simplesmente reais. especulação. Exatamente. Porque o cara vai fazer, como a gente tem lá no Devinx, né? Que foi o primeiro incubado já, um game mesmo, Play to Earn, que está fazendo até um bom sucesso, né, nesse momento. Se você pesquisar, você vai ver lá, Devinx, né? Foi o primeiro que a gente incubou, também faz parte da incubadora também, a Moon Labs, né, e o Devinx, que é um game play to earn que já usa o CryptoBank, já usa o Custody, já usa toda essa infraestrutura testado, né? A gente foi incubando os projetos e foi fazendo um usando o outro para testar realmente se tudo fazia sentido, e faz realmente, né? Então a gente criou todo esse ecossistema. Então quando eu olho para o Clever em 2023, eu vejo todo esse ecossistema realmente agora saindo para a rua, indo para uso, né? Te cuida a AWS, a AWS do cripto. Cara, é sensacional. É essa mesmo. Eu quero conversar bastante para entender mais, porque para mim a Clever era uma exchange. Quando eu vi que falou, caramba, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Aí eu vi lá Loyalty, falei, preciso falar com esse cara. Aí ele tava no grupo, bora. Não, tem um outro legal, um outro que eu acho que vale a pena comentar também, que você falou, eu falei do Safe CryptoBank, do Custody, falei do game, né? Vixe, me fugiu aqui. Mas tem uma outra coisa que você comentou. Falou NFT, é DEX? Não, a gente tem também uma plataforma de NFT, que é a Mint3, né? Que também é mais um projeto que a gente incubou, que é uma plataforma mesmo, marketplace, tudo Web3 mesmo, Web3 total mesmo, né? Tudo no blockchain, já usando a Clever Chain, tem a própria Clever Chain também, né? Que saiu para a mainnet tem pouco tempo. E já é fato, né? Já tem exchanges sem ser a nossa, como por exemplo a KuCoin, que já aceita depósitos da Clever Chain, né? E é legal saber, assim, cara, tudo isso está sendo feito por brasileiros, cara. Sensacional, cara. É legal. Pô, eu tenho o maior orgulho de acompanhar essa história desde o começo, Baiano. É um monte de brasileiro lá, orgulhaço. gente verde e amarelo lá, Show de bola. buscando Parabéns, essa cara. estrelinha aí. Parabéns, maravilhoso. Eu não sabia que tinha tudo isso. Pra mim era só sonho, sabe? Sim. Tipo, pô, a criptomoeda encaixa perfeito no meu negócio, mas, cara, eu não consigo desenvolver
nada Sim, como é que vai aqui. fazer uma chain Ah, e tal? Aí Tem mais um projeto que a gente acabou que agora eu lembrei. É esse. É o que a gente chama de Beachpad. Eu acredito que o nome vai ficar esse mesmo, porque às vezes muda o nome. Mas em princípio o nome é Beachpad. E a ideia é você, ao mesmo tempo, você vai construir uma solução baseada em cripto, baseada em blockchain. Pô, mas você não precisa rodar um nó do Ethereum, um nó do Bitcoin, um nó da Clever Chain. Não, você acessa toda uma API. Na verdade, a ideia do Beachpad é você tem uma série de APIs de blockchains. Usa, paga por uso. Né? Pay per use, né? show de bola. Então você paga e usa. Né? A gente vai provavelmente criar uma camada freemium lá e tal, para você testar, e um rate limit bem arrochado. Mas se você, quero pagar aqui para usar mesmo para uma solução de loyalties, para uma solução whatever, que eu tenho aqui de game ou qualquer outra coisa, você paga e você não precisa criar infraestrutura para poder entrar no mundo cripto. Você usa nossas APIs e seja feliz. E se concentra no seu business, que é o game, que é o loyalty, que é o... Abstrai toda essa abstrai- complexidade de implementação que a gente sabe que não é simples, né? Exatamente, abstrai toda essa complexidade. Você só vai precisar saber usar a API para mandar uma transação, buscar e tá tudo documentado, né? Tipo, assinar uma transação, mandar... E aí você tem a custódia para fazer a custódia de... Já que você não quer ter essa preocupação de segurança, de como você vai lidar com a wallet lá. Então tem a custódia, tem um CryptoBank para lidar com conta virtual. Quando a gente fala de implementação de bank, é conta virtual. Né? E que às vezes é interessante, dependendo da sua solução, eu tenho um game lá, eu vou transferir ativo de um user por outro. Não precisa eu estar transferindo esse ativo o tempo todo no blockchain, porque isso pode se tornar inviável sob o aspecto... Você só registra na hora que precisar. Exato, mas eu posso fazer tudo isso no banking. É a Lightning quase que tá ali. Exatamente, eu posso fazer isso no banking, e aí na hora que realmente consolidou, eu vou lá e registro no blockchain. Né? Show de bola. Você vai trocando, no fim do dia você fecha o caixa. Exato, Isso, é bem isso. É bem isso. Quanto foi ali? Não, faz o fechamento do caixa, show de acabou, bola. registra, no outro dia abre. E vai de acordo com a regra do business da pessoa, né? Legal. Se é fechamento do dia ou se é fechamento de um ciclo qualquer, né? Por exemplo, num game. Aí tem um combate lá dentro do game, lá por exemplo no Devix. Aí depois do combate que aconteceu tudo, que realmente consolidou o combate, aí sim o que foi transferido de um para o outro Aí vai pro... finalizado no blockchain. Mas enquanto isso, quando tá no combate ali, eles ficam só no bank. Puta, maravilhoso. Show de bola. Para não onerar. Porque, né? exato, porque registra uma vez só o consolidado, né? E também tem aquela questão, quando você usa blockchain, você paga FII. Sim. Então isso é uma forma de você Isso. desonerar FII também, de uso de qualquer que seja a transação. Show de bola. A gente vai deixar aqui embaixo no link, quem quiser conhecer melhor os produtos da Clever, clever.finance, certo? Quem Clever.finance. conhece o ecossistema inteiro. Quem quiser conhecer a Exchange, a Wallet, clever.io, mas o ecossistema inteiro tá na Clever.finance, inclusive a wallet, Clever.finance também. Só tudo lá. Clever.io é só exchange, na verdade. Show. É que esse que terminou ficando o domínio que Sim. todo mundo conhece, assim. Então, acessa aqui clever.finance e a Mas gente o- vai deixar todo o material aqui. Mas o principal é Clever.finance. Show de bola. Criptomoeda abre um caminho absurdo. Acho que poderia até rolar de fazer pergunta pra galera, como a Mayara tem algumas dúvidas verdade. básicas. Sim, é. A gente fazer um tutorialzinho aqui, fazer um passo a passo. Falar, ó, Eu vou deixar bate aqui, um ó, quem quiser tirar alguma dúvida aqui com o Baiano, com o Fabinho também, Manda que tem sim. manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai dar uma continuidade aqui no episódio. O Baiano prometeu que vai vir mais vezes para Eu São venho, Paulo aqui. eu venho sim. Vai tirar essas dúvidas. Beleza? Cara, obrigado, mano. Foi sensacional, Baiano. Pô, um ano, pô, sem vir aqui. Obrigado por ter vindo. A galera, Essa presença aqui é que foi de peso, viu? pô, esse cara aqui manja demais, né, velho? Ó, cara, eu tenho muita vivência, porque eu tô Muito aprendendo bom. muito com vocês aqui. Muito bom. esse é muito. Muita esse, cabeçada. Esse sync de perfis é muito bom, né? Porque pega uns perfis mais técnicos, um cara que tem uma visão de investidor, de uso das moedas e tal. E, porra, dá um papo muito bacana, cara. Tento Obrigado. aprender e abstrair. Obrigado, Fabinho. Obrigado por ter vindo, cara. Cara, é legal, eu sou apaixonado por esse tema, você sabe disso, né? Show de bola. Obrigado pelo convite Baiano, novamente. Novamente, Eu obrigado, que cara. agradeço. Obrigado pelo apoio isso. aqui de sempre. Parabéns pela Clever, voando cada vez mais alto aí, Obrigado. com um ecossistema maravilhoso, cara. Obrigado, eu que agradeço, cara. Agradeço o espaço mais uma vez. Receber aqui, muito bom. Você sabe que a casa é tua, a hora que você quiser. Obrigado. Tá sempre com as portas Da abertas. Você que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela audiência de vocês. Valorize o criador de conteúdo, independente de ser técnico, ser o PPT não compila ou não. Se você
acessa um conteúdo que te valoriza, que te traz alguma informação, que te agrega alguma coisa, valoriza esse cara, dá um like aqui embaixo, compartilha, manda esse episódio para alguém, valoriza esse cara que a gente sempre vai trazer conteúdo bom para você aqui. E obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, já estamos no YouTube, todas as redes a gente está lá. Obrigado mais uma vez para os meus convidados. No cu a gente não tá ainda. Demorou, né? Mas a gente vai estar lá. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Valeu.